Olá, meus irradiadas! Como vocês estão? Aqui quem fala é a Paola e eu estou passando aqui para convidá-los a participarem comigo do Papo Radioativo que vai acontecer em modo virtual e vai ser ofertado pela equipe do Sala de Ciências do Sesc Ceará. Então, a gente vai ter uma conversa muito interessante a respeito dos mistérios da energia nuclear e eu gostaria muito que vocês participassem dessa conversa comigo. Então, feito o convite, conto com a participação de vocês. Vai estar on. Já vou entrar. Fala, galera, tudo bem com vocês? Saudações aí a todos e a todas que estão nesse barco da ciência aqui com a gente, da Sala de Ciências de Fortaleza. É um grande prazer, uma grande satisfação poder receber a todos e a todas nesta noite de quinta-feira, e como vocês já devem saber, é uma noite cheia de radioatividade. Eu sou o professor Douglas Menezes, faço parte da equipe do Sesc Ciência de Fortaleza, no Ceará. Lembrando que a nossa família Sesc Ciência é uma família que está presente no Brasil inteiro, então nós temos espaços de divulgação científica, que são as salas de ciências espalhados por todo o Brasil. Então, se você de repente está nos assistindo de outra cidade, que não é Fortaleza, aqui no Ceará, pode procurar saber se na sua cidade tem uma sala de ciências. Quem quiser conhecer melhor as nossas atividades, exposições, cursos e palestras e tudo mais, a gente fica sempre à disposição aí nas nossas redes sociais, tá certo? Então nós temos um perfil no Instagram, que é o @Sala de Ciências CE, tudo junto. E aí vocês podem lá, através desse perfil, agendar uma atividade com a turma de alunos, quem é professor aí, quem curte a parada da educação, quem é professor na universidade, quem está aí nesse momento de desenvolver uma série de atividades, vocês podem então entrar em contato com a gente para estarmos desenvolvendo essa parceria. E está sendo um prazer enorme estar com vocês na noite de hoje. Quem está aí conversando, de repente, pega aí o link da nossa atividade de hoje, passa para os amigos, passa para os colegas, repassa para todo mundo da família, porque, galera, eu prometo para vocês que a noite de hoje vai ser inesquecível, vai ser tão marcante como um isótopo de carbono, radioativo, porque hoje a gente vai falar de um tema que com certeza impressiona muita gente, com certeza deixa minhocas na nossa cabeça, mas que, sem dúvida, é um tema mais presente na minha vida, na sua vida, do que você pode imaginar. E hoje nós temos a grande honra de receber virtualmente, seria bom que a gente pudesse receber um dia pessoalmente, mas já fica o convite, hein? Mas de recebê-la hoje virtualmente para estar conosco. Eu vou primeiro chamá-la, vou anunciar aqui de quem é que eu estou falando, e aí ela vai entrar para dar uma palavrinha com a gente, tá certo? Hoje nós estaremos aqui recebendo no Papo de Ciências a Paola Costa Rosa. Ela possui graduação no curso superior de tecnologia em radiologia pela Universidade Tuiuti do Paraná, é especialista em radioproteção e mestre em ciências física médica pela Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Atualmente trabalha no departamento de física da empresa Núcleo de Proteção Radiológica, realizando serviços em radioproteção e em radiodiagnóstico. Também atua como professora no nível superior no curso de radiologia da faculdade Ilapel. E outra, a nossa convidada, especialíssima convidada, é também uma divulgadora científica. Ela tem um podcast, ela tem iniciativas, participa de palestras como essa, que não é bem uma palestra, né? Que é um bate-papo, uma conversa que a gente vai ter hoje à noite sobre radioatividade, desvendando quais são os mistérios desse tema tão interessante, tão seduzente e tão radiante. E antes disso, eu gostaria de dizer uma coisa para vocês que estão participando. As pessoas que se inscreveram nessa atividade, através do Even 3, da nossa plataforma, serão certificadas da participação. Então, é muito importante que vocês façam o acesso por meio da plataforma. Quem não estiver conseguindo assistir direto da plataforma, pode até vir para o YouTube, não tem problema. Mas dá uma passadinha lá, que é para ter a sua presença garantida e a sua certificação confirmada, tá certo? E mais do que nunca, é importante lembrar
que este momento é um momento para vocês que estão aí assistindo, para participar. Então, perguntem, compartilhem, mandem as ideias de vocês, que a gente está aqui hoje. Vou pedir aqui... só lembrando uma coisa, o professor Carlos está aqui comigo, tá certo? Ele é aí o nosso cara da técnica, se ele quiser aparecer, quer aparecer um pouquinho, professor Carlos? Pronto, galera, sejam todos bem-vindos, viu? E é um prazer enorme aqui, certo? Vamos aproveitar essa noite aí, certo? Como o Douglas disse, não esqueçam, se inscrevam aí no Event 3, tá bom? Para vocês receberem certificado aí dessa atividade de hoje à noite, beleza? Valeu, professor Carlos, o Carlos Maker, que é o nosso cara aqui que mexe, cria, recria, conserta, corta, acerta, ajeita. É o nosso cara genial aqui da sala de ciências, gente. É muito massa trabalhar com essa equipe, podem ter certeza. Mandar um abraço aqui para os nossos monitores da sala de ciências. O Rui, a Milena, a Sheila, a Adriana, a Juliana, a Nayane, que estão sempre conosco. Mandar também um forte abraço para os supervisores, os professores aqui da sala de ciências, a professora Kella, o professor Renato, o professor Breno, nosso amigo que acabou de entrar aí, olha aí, dando saudações diretamente da Caucaia, do seu município internacional, a professora Charline, o professor Renato, que também fazem parte da sala de ciências. Saudar a nossa diretora, a professora Vlad, que está sempre nos apoiando aí. Então já fiz as honras. Já falei demais e eu tenho certeza que vocês não vieram aqui para me ouvir, né? Vieram aqui para ouvir essa nossa convidada aqui, gente. Não vou falar mais nada, não. Ela com certeza vai trazer. Então, vem para cá, Paola. A gente tá doido para te ouvir. Então, chega junto, professor Carlos. Chama aí a Paola para entrar aqui com a gente. Aê! Olá, meus irradiados! Como vocês estão? Que bom estar aqui conversando com vocês sobre radiações. Eu estou excepcionalmente feliz em poder fazer parte dessa conversa, porque, cara, se tem uma coisa que eu gosto é falar de radiação. Quem convive comigo sabe que eu encho o saco de todo mundo com esse negócio. Então, eu realmente estou muito feliz. Agradeço muito o convite e agradeço também a participação de quem está aí assistindo a gente. Gente, perguntem tudo, tá? Eu posso não saber tudo, mas juro que eu vou tentar. O que eu souber, eu vou explicar para vocês com a maior clareza do mundo, ou tentar, né? Pelo menos. E no final, eu farei o meu show radioativo, né, eu toco ukulele, então eu tenho as minhas musiquinhas das radiações, eu sempre gosto de mostrar. Então tem muita coisa pra gente fazer aqui hoje que acho que vai valer bastante a pena essa conversa. Que massa! Paula, desde já, em nome do Sesc Ciência, eu queria agradecer. E antes da gente iniciar a nossa conversa, vocês devem ter visto que aqui no canto da tela tem um QR Code, né? Que é um código que você pode ler direcionando o seu celular para a tela. O Sesc desenvolve um programa de segurança alimentar chamado Mesa Brasil. E esse programa garante que alimentos saudáveis cheguem às mesas de muitas instituições do nosso país, que atendem a diversas comunidades. Então, quem quiser somar com o Mesa Brasil, quem quiser participar, pode colocar aí o seu telefone celular, a câmera do celular virada para o QR Code e vai encontrar formas de participar, fazendo doações, somando-se a esse time de solidariedade que é o Mesa Brasil. E já iniciando o nosso tema, eu estou aqui também cheio de dúvidas e curiosidades. A gente estava batendo um papo antes, né, Paula? Eu sou da área das ciências biológicas, mas inevitavelmente, quando a gente está ali na faculdade, né, está naquele papo de ensino superior, conhecendo as coisas, inevitavelmente a gente escuta os professores falarem sobre esse contexto, né, que é a ideia da radioatividade. E aí, curiosamente, a gente sempre escuta falar sobre a radioatividade, às vezes de um jeito temeroso, né, de um jeito diferente, de um jeito assustador. Eu, por exemplo, quando ouvi falar da radioatividade pela primeira vez, acho que como a maioria de todos que estão aqui, né, foi porque eu fui no hospital com a minha mãe e eu vi que lá na sala do raio-x tinha uma plaquinha. E essa plaquinha tinha um símbolo que eu não sabia bem o que era, né, que parecia assim, na minha concepção de criança, né, que parecia um rolo de filme, sei lá, uma coisa assim. E aí eu fiquei, então, encucado de por que nem todo mundo podia entrar naquela sala. Aí minha mãe, que não sabia explicar muito bem, ela disse assim, não, essa sala aí tem uma máquina que se você entrar, tem um raio que aí vai fazer mal. E mulheres gestantes não podem entrar, pessoas que têm pinos de platina e tal, também não podem entrar. E foi isso que ela me contou, né?
E, afinal de contas, eu fiquei me perguntando durante muito tempo, e o que é isso que tem nessa máquina que nem todo mundo pode entrar lá? E aí eu entrego essa pergunta que eu tô puxando lá da cabeça do Doug, que tinha 7 anos de idade, que foi no hospital com a mãe. O que é essa sala? O que é esse raio? O que é essa coisa aí que acontece que faz com que as pessoas não possam chegar lá, Paola? Conta aí pra gente. Curiosamente, eu estou em mãos justamente com o objeto que produz esse raio misterioso que faz as pessoas não poderem entrar na sala. Mas antes disso, eu vou dar esse contexto também, que a primeira vez que eu tive contato com radiações, assim, nessa questão mais hospitalar, também foi quando eu era criança, fui fazer raio-x do braço, e eu achava muito fantasmagórico a ideia da gente conseguir enxergar dentro do corpo humano, ver os ossos, por meio de uma fotografia sem precisar abrir. Eu tinha muito medo. Eu lembro que quando eu olhei a radiografia, eu fiquei com pavor, porque era assustador. Mas isso, na verdade, até não é tão absurdo, porque muito antigamente, lá quando descobriram esses raios misteriosos que essa máquina produz, as pessoas também achavam muito interessantes e usavam à torta e à direita, achavam lindo e maravilhoso, só que elas não sabiam que fazia mal. E é justamente por causa disso que foi descoberto que fazia mal, e que inclusive hoje é a razão pela qual não é qualquer pessoa que tem livre acesso a essas salas. Mas assim, não é que faz mal. Tudo vai depender da quantidade desses raios que a gente está falando. Mas o que são esses raios, afinal de contas? Na área médica, onde a gente faz esses exames de raio-x, de mamografia, tomografia, a gente sempre ouve falar que são exames que usam radiação. E as pessoas, elas infelizmente associam muito, como até você falou no início, essa questão de radiação e de radioatividade como se fosse uma coisa ruim. E por que disso? Porque a gente tem, infelizmente, uma marca na história do passado de utilização da energia nuclear e das radiações para finalidades ruins. Por exemplo, utilização de energia nuclear para fabricação de bomba, problemas de acidentes muito catastróficos, como foi o caso de Chernobyl. Então, isso marca a cabeça das pessoas. E isso cega elas para verem que, na verdade, o uso das energias, da energia nuclear e dessas aplicações radiológicas, elas são muito vastas e estão presentes no nosso dia a dia, trazendo muito mais benefício do que prejuízo. E mais, existem radiações que não fazem mal e que a gente usa a todo momento. Nós estarmos aqui conectados agora é puramente, tá cheio de radiação só nesse fato, porque eu tô conversando com vocês conectado pelo Wi-Fi. O Wi-Fi é radiofrequência, é um tipo de radiação, mas disso ninguém tem medo, né? Então, vocês entendem? Tem essa diferença da maneira como as pessoas veem as coisas. E quando a gente fala na área de saúde, essa máquina que tem lá, que a gente tem essa restrição, quem vai fazer exame sabe que eles colocam uma roupa de chumbo, a pessoa que faz o exame fica atrás de um biombo, então tem todos uns cuidados ali para evitar de se expor a esses raios. Mas o que são esses raios? Esses raios que se utilizam nos hospitais é o que nós chamamos de raio-x. Ele é um tipo de radiação que ele tem uma característica muito importante que nós chamamos de ionizante. É um tipo de radiação ionizante. Esse é o tipo de radiação que pode vir a fazer mal. Não quer dizer que faz. Tudo vai depender da quantidade que a gente usa. Na medicina, geralmente a gente usa uma quantidade muito baixinha, o suficiente para a gente conseguir fazer o exame necessário, né? A razão, inclusive, pelo qual os trabalhadores se escondem atrás do biombo é porque eles estão ali todos os dias. Então, todos os dias recebendo um pouquinho, no final vira um montinho, né? Então, é por isso que eles não podem ficar se expondo toda hora. Mas para os pacientes, é bem tranquilo, assim, num quesito ali de que se tiver dentro das proteções necessárias, é muito seguro e é tranquilo. Só que as pessoas têm muito medo, né? Porque já correlacionam com coisa ruim. Mas o que tem dentro dessa máquina que produz, então, né, esses raios misteriosos? Muitas pessoas pensam, eu tenho certeza, talvez até mesmo vocês que estão me ouvindo, se eu perguntasse agora para vocês, o que vocês acham que produz a radiação X que tem lá na máquina? Muitas pessoas pensam que é uma pedrinha, que é césio, até porque lembra lá do acidente de Goiânia, né? E lembra do acidente do césio. Então já pensa que tem césio, não é verdade? Né? Era o que eu ia te dizer, desculpa te cortar. Era o que eu ia te dizer. Não, fica à vontade. Me lembro quando eu era criança, que assistindo os Simpsons, né? O Homer Simpson trabalha na usina nuclear. E aí, de repente, ele tá lá com um alicate, segurando uma pedrinha reluzente, cai no macacão dele. Eu ficava imaginando, quando era criança, que dentro do hospital tinha uma máquina que tinha essa pedrinha lá dentro, e principalmente depois que eu assisti o famoso Linha Direta, que a gente já tinha medo só da abertura, né? Sim, com aquele exatamente. Episódio do Césio 137. Nossa, aquilo ali me deu um pânico,
Eu não entendi o que é que tinha dentro dessa máquina que causava isso. Então, é que essa máquina do acidente do Césio, ela realmente possuía esse elemento químico que é altamente radioativo, mas ela era um outro tipo de equipamento. Era da área médica, só que ele era um equipamento especial para fazer tratamento de câncer, que a gente chama de radioterapia. Aí é outra pegada. Mas, no hospital, tanto a máquina de raio-x, quanto a máquina de tomografia, mamografia, raio-x de dente, raio-x veterinário, todas elas têm o mesmo princípio de funcionamento. E, surpreendentemente, não é uma pedrinha que existe lá dentro. O que nós temos é nada mais, nada menos do que isso aqui, ó. Esse é o coração da máquina de raio-x. Isso daqui é o que nós chamamos de ampola de raio-x. E o que é isso aqui? Vidro e metal. Um metal não radioativo, é só um metal simples, é tungstênio, aço, ferro, é só isso, nada radioativo. E isso dá um bug na cabeça da gente, né? Mas por que isso dá um bug? Porque quando a gente pensa em radiação e radioatividade, a gente acha que são a mesma coisa, mas não são. E aí que vem o mind blow do negócio. Quando a gente fala em radioatividade, a gente está falando de elementos químicos, como césio, como cobalto, como, por exemplo, urânio. Esses são elementos químicos, é uma substância, é algo palpável que emite radiação. Então, toda a radioatividade, né, o que acontece? A gente tem átomos desses materiais, elementos químicos naturais, que eles sofrem um processo de instabilidade. O que isso significa? Quando a gente pensa no átomo, ele tem lá o seu núcleo, com prótons e nêutrons, e a sua eletrosfera, com os elétrons. Existe um equilíbrio que o núcleo precisa ter entre os prótons e os nêutrons para ele se manter estável, para ele se manter ok. Quando a gente começa a ter um excesso de nêutrons ou um excesso de prótons, que geralmente está atrelado a elementos mais pesados, com número atômico maior, isso vai fazer com que ele se desequilibre e precise reencontrar esse equilíbrio. Então, ele vai emitir esse excesso de energia que ele armazena no seu núcleo, ali entre os prótons e os nêutrons, em formato de radiação. Radiação nada mais é do que o transporte de energia pelo meio. E a radioatividade é um dos processos que vai produzir a radiação. Então, a radioatividade só acontece quando a gente tem um elemento químico radioativo. Mas a radiação, ela não vem só disso. Ela pode vir de outras origens. Muitas outras coisas produzem agora, né? radiação. Isso mesmo. Se tem alguma outra coisa no ambiente, porque quando você fala que a radiação, né, ela vem de outros meios, se existe alguma coisa no nosso dia a dia, por exemplo, e aí eu vou pegar aqui um outro mito que eu ouvi muito, né? Nossa, ouvi bastante, que é a ideia de que um aparelho celular, por exemplo, ele pode, em contato com o corpo humano, produzir alguma radiação que, de repente, induz as nossas células a ficarem doentes e tudo. E aí eu me lembro de uma cena clássica, né? Quando os aparelhos eram menores, né? Que hoje eles são grandões, mas eu me lembro de uma colega que ela guardava o aparelho aqui, né? No meio da blusa. E aí eu me lembro de uma professora dizendo assim, minha filha, não faça isso, você pode ter câncer de mama e tal. E essa loucura da história de tipo, os aparelhos têm radiação. Como é que funciona isso? Realmente procede esse lance aí? Sim e não. De fato, o celular, ele recebe, né? A gente tem recepção e emissão de radiofrequência, que é um tipo de radiação. Só que quando a gente fala em radiação e efeitos no organismo, não são todas as radiações que vão fazer mal. A radiação empregada pelo celular, ela é o tipo de radiação que nós chamamos de não ionizante. Então, isso significa que ela tem uma energia baixa. E por ter uma energia baixa, ela não consegue interagir molecularmente com as nossas células. Então, fisicamente, não tem como esse tipo de radiação causar um efeito biológico, pelo menos não do modo como a gente está habituado. O que pode acontecer? Essa radiofrequência, ela pode produzir calor. Se esquentar muito, ela pode te queimar. Só isso. Agora, pensar que o micro-ondas deixa a comida radioativa, que o celular tem radiação e você vai ficar com câncer. Nós não temos bem estabelecido na literatura, de fato, quais são os efeitos biológicos causados por radiações de baixa frequência, ou seja, não ionizantes.
Mas, a princípio, tendo em vista o que nós sabemos até o momento, é que fisicamente é improvável de acontecer alguma coisa, porque não acontece o processo de ionização. Portanto, a gente não tem destruição molecular dentro das nossas células. Agora, quando a gente fala em raio-x, em radiação gama, que é um tipo de radiação, né, lá da bomba, radiação da usina, por exemplo, essas radiações ionizantes, elas possuem uma energia mais elevada, uma energia maior, que a gente vai empregar para N finalidades, e aí sim existe energia o bastante nessa radiação que, se passar pelo nosso corpo, pode vir sim a causar algum dano nas nossas moléculas, e daí causar algum tipo de machucado, algum tipo de problema de saúde. Mas isso tudo também, apesar de elas terem uma energia maior, vai depender de quanta radiação nós estamos utilizando. Por exemplo, num exame de raio-x, a gente usa uma radiação ionizante. Ah, então eu vou ficar mal, vai me fazer mal. Não, porque a gente usa só um pouquinho. Entende? Agora, se você ficar lá tomando um banho de raio-x, aí naturalmente pode ser que aconteça alguma coisa. Então, respondendo à pergunta, com relação ao celular fazer mal, não, a radiação em si não vai fazer mal, só se ela fosse de uma frequência que te queimasse, que produzisse calor e queimasse. O micro-ondas, por exemplo, ele faz isso. Se você entrasse no micro-ondas e ficasse ali dentro com ele ligado, você ia se queimar. Então, é isso que é o problema que pode acontecer. Mas fora isso, até onde nós sabemos, fisicamente é improvável de acontecer alguma coisa nesse sentido. Então, dá pra gente ficar um pouquinho mais tranquilo. É bom evitar, né? Às vezes de ficar muito perto que vai que o troço explode, né? É mais nesse quesito. Agora, com relação à radiação, até não tanto. Teve uma época que explodia, né? Os telefones tinham umas baterias esquisitas aí, explodia. Aí sim. Que louco. E assim, queria já aproveitar, você, né, trouxe uma ideia muito massa aí para a gente entender e até desmistificar essa ideia dos aparelhos que a gente usa no dia a dia. E a Lohraina, que está participando com a gente, inclusive mandar aí um beijão para minhas alunas do curso de Pedagogia da Faculdade Plus, que estão participando aqui com a gente. Um beijo no pericárdio de vocês, a galera é excelente. E aí ela está dizendo o seguinte, ó, quais elementos ou objetos comuns do nosso cotidiano podem ocasionar radiação? E eu acho que você já explorou, né, essa ideia bastante, até explicando aí qual é o efeito disso no corpo humano, né? De repente, se a gente, né, puder pensar aí, será que existe alguma coisa no nosso cotidiano que produz radiação e como é que a gente se relaciona com isso? E aí teve uma outra pergunta, eu vou aproveitar aqui para te interromper o mínimo possível. Fica à vontade. Valeu, da Edilene, que está perguntando assim, Paola, qual a importância da radioatividade no tratamento do câncer? Que também eu acho que essa é uma dúvida que muita gente tem, né? Porque, poxa, a gente pensa assim, caramba, tem gente que se expõe à radioatividade, à radiação, melhor dizendo, né? E, caramba, desenvolve câncer, né, de forma acidental, por conta de uma exposição acidental. Mas, curiosamente, o tratamento do câncer também tem como base a radiação, né? Que loucura é essa aqui? Que paradoxo é esse que a gente não consegue entender? Então, aí é contigo. Explicarei. Ok, essa é uma pergunta excelente. As duas perguntas são. Respondendo à primeira, com relação a onde nós encontramos radiação no dia a dia. Existir é estar na radiação. Existir emite radiação. Porque quando a gente fala em radiação, lembrem, são dois tipos, tanto as que ionizam quanto as que não ionizam, ou seja, as que fazem mal e as que não fazem mal, de certa forma. Então, por exemplo, no dia a dia, radiações a gente usa pra caramba. No micro-ondas tem radiação não ionizante, no celular tem radiação não ionizante, a televisão que a gente assiste tem radiação não ionizante para recepção de sinal. Nós emitimos radiação do espectro infravermelho, porque nós somos corpo quente, tudo que emite calor, como eu falei que radiação é um transporte de energia, é uma energia térmica que está dentro do espectro infravermelho. A luz que nós usamos para enxergar é radiação não ionizante. O sol emite radiação ultravioleta. Essa é um pouco ionizante, dá para considerar que tem uma energia maior, tanto que dá câncer de pele, entende? Então, no dia a dia, a gente tem essa variedade. Agora, quando a gente fala das radiações mais energéticas, como a radiação ionizante, né, o raio-x e o raio gama, a gente consegue ter eles tanto por produção artificial nos hospitais, para fazer exame e tudo mais, mas até mesmo em casa, a gente tem uma coisa que se chama radiação natural, radiação de fundo. Vejam vocês, eu tenho aqui comigo uma coisa que se chama Geiger. Ele é um medidor
de radiação. E o que ele está fazendo nesse momento? Ele está medindo a radiação que tem no ambiente. Mas de onde que vem essa radiação? A gente tem essa radiação vindo do cosmos, de fora, né, do universo. A gente tem essa radiação natural vindo de elementos radioativos naturais que existem no solo, que estão no meio. Então, a gente está imerso num mundo de radiação. Então, é por isso que é tão interessante a gente entender um pouco sobre como que funciona isso. Não é para a gente ter medo, é para a gente compreender. A gente tem medo porque associa com as coisas negativas, né? Então, a gente está imerso nesse mundo de radiação. Bom, então essa foi a primeira resposta. E sobre a segunda resposta, isso é muito clássico. As pessoas às vezes têm dúvidas, né, do porquê. Poxa vida, né? Se todo mundo fala que radiação dá câncer. Mas daí você vai lá e usa radiação para tratar câncer? Eu tive um aluno que ele respondeu uma vez que eu fiz essa pergunta para ele, e ele falou assim, é porque eu acho que você combate o mal com o mal. Aí eu fiquei tipo, muito bom. Excepcional, muito boa a resposta. Eu falei, tá ok, foi criativo, acho que valeu a tentativa. Então. Mas o que acontece, né? Quando a gente fala em efeitos que a radiação causa no corpo humano, a gente leva em consideração uma série de fatores. Vai depender do tipo de radiação, radiação X, radiação gama, radiação alfa, isso vai influenciar no modo como o nosso corpo reage. A parte do corpo que nós estamos jogando a radiação, tem regiões do corpo que são mais sensíveis do que outra. A fração do corpo que a gente está expondo, se é o corpo inteiro, se é só um pedacinho, e muitas outras coisas. Mas a principal influência nos efeitos que o nosso organismo vai apresentar quando a gente fala em efeitos biológicos, ou seja, efeitos da radiação no nosso organismo, vai ser a dose. A dose de radiação é a chave para responder essa pergunta. Quando a gente fala em doses grandes de radiação, doses maiores, a gente tem efeitos destrutivos da radiação no nosso organismo. Essa radiação vai ter tanta energia consigo que ela vai, quando passar pelo nosso corpo, destruir partes muito importantes da nossa célula que perde função e morre. Quando muitas células do nosso organismo começam a morrer, a gente começa a ter lesões, feridas e coisas mais graves. Quando a dose é um pouco menor, essa energia não vai ser grande o bastante para causar destruição da célula, mas ela causa destruição de partes da célula. E isso gera pontos de mutação, que podem vir a se tornar um câncer. Então, na verdade, não é que radiação dá câncer. Ela tem uma chance de vir a causar câncer, porque ela tem esse potencial de causar esses pontos de mutação em algumas partes das células, e que podem vir a se tornar um câncer. Mas pode ser que sim, pode ser que não. Quanto mais a gente se expõe à radiação de baixa dose, mais a gente está aumentando a chance de poder vir a ter um câncer, mas não é uma certeza. Então, quando a gente fala em câncer relacionado à radiação, é como se fosse jogar na loteria. Cada vez que a gente faz uma jogada, a gente está aumentando a chance de ganhar em algum momento essa loteria. Mas não quer dizer que a gente vai ganhar. Inclusive, é mais fácil não ganhar. Mas se a gente ganhar, a gente não sabe quando vamos ganhar e nem quanto nós vamos ganhar. Com câncer radioinduzido é assim. Se a gente um dia vier a desenvolver, a gente não sabe quando isso vai acontecer e muito menos que tipo de câncer nós poderíamos ter em virtude dessa exposição, porque qualquer célula do nosso corpo está suscetível a sofrer com essas mutações. E não é só da radiação, né? Então por isso que é difícil até rastrear se um dia a gente vem ter alguma coisa nesse sentido, se foi por exposição à radiação ou por qualquer outra coisa, porque hormônios aumentam a chance de câncer, o que a gente come aumenta a chance de câncer, os hábitos de vida, o câncer é uma doença multifatorial, né? E quando a gente fala em utilizar a radiação para tratar o câncer, o que acontece? É justamente aquele efeito para alta dose, destruição de tecido. Então, lá na radioterapia, eles usam uns equipamentos muito especiais que têm uma produção de energia de radiação super, super, super alta, tipo, muito alta mesmo, tanto que se você errar, você mata a pessoa. Claro que existe, por isso, uma série de protocolos de segurança e verificação e bloqueios para não errar, porque se errar você mata a pessoa. E o que acontece? Essa alta energia da radiação, ela vai ser para justamente destruir tecido, só que daí é para destruir o tecido do câncer.
Então, é como se fosse assim. Vamos fazer de conta que as células do nosso corpo é um prédiozinho. E a radiação é um hominho, uma pessoinha. Quando a gente tem uma energia muito grande de radiação, esse hominho, ele vai entrar lá no predinho, na estruturinha ali, né, no edifício, e ele vai entrar com um punhado de dinamite. Ele vai botar a dinamite dentro do prédio e vai explodir. Destruiu tudo. Porque é muita energia que a dinamite tem. Explodiu. É como se fosse isso. Radiação de alta dose, ela destrói a célula. Agora, quando a gente tem a radiação de baixa dose, esse hominho, ao invés de ele ter uma dinamite, ele tem uma picareta. Aí o que ele faz? Ele vai entrar no prédio, vai lá no térreo e vai quebrar uma coluna. Aí ele vai subir no primeiro andar. Aí ele vai derrubar uma parede. Aí ele vai subir no segundo andar. Daí ele vai derrubar outra coluna. E assim vai. Então a radiação, ele vai quebrando pontos daquela estrutura e pode ser que uma hora o prédio caia. Pode ser que não. Se o prédio cair, a gente não sabe em qual estrutura que ele bateu que vai derrubar. Pode ser que caia na primeira vez. Pode ser que ele quebre um monte de pilar e não caia. A gente não tem como saber. Mas quanto mais ele destruir, mais instável o negócio fica. Então, com radiação de baixa dose é isso. Por isso que a gente fala que aumenta a chance de desenvolver câncer, deixa essa instabilidade na célula, porque fica quebrando pedacinhos. E então a célula fica, né? Pode ser que ela fique bem, pode ser que ela tenha alguma coisa. Então, é por isso que a gente usa radiação para tratar câncer, porque a dose é grande. Quando a gente tem câncer radioinduzido, são para doses pequenininhas. Espero que tenha ficado claro. Que massa, viu? Essa explicação do homem com a picareta e com a dinamite foi incrível, sensacional. Ai, que bom! Tem outra coisa que eu queria também saber, que já vou também pegar algumas perguntas aqui, é porque você falou que a dose vai ser um fator muito importante, né, para decidir muitas coisas nesse processo. E aí, por exemplo, para profissionais que estão ali todo dia, né, em contato com a radioatividade, com a radiação, digamos assim, tem alguma forma de verificar, de dosar, digamos assim, se eles estão se expondo muito ou pouco, sei lá, né? Vai que... Então, de repente, tem como verificar isso? Tem como dosar? E aí eu já vou deixar aqui algumas perguntas engatilhadas, porque eu estou vendo que a galera está participando bastante. A Suelene fez uma pergunta. Tem alguém aqui bem químico, né? Bem Heisenberg aqui fez outra pergunta, muito massa. A Marciara também. Então, já vou deixar essas perguntas aqui, tá certo, galera? No up aqui, que assim que a gente tiver oportunidade, porque são temas muito legais, a gente vai conduzindo. Mas aí a dúvida Perguntem tudo. Massa! Temos que usar a oportunidade, né? Temos um especialista na nossa frente, então. E assim, afinal de contas, né? Repetindo, tem como dosar a quantidade de radiação que uma pessoa recebe? Sim. Para os profissionais que trabalham em áreas que envolvem radiação, seja na medicina, seja na indústria, qualquer profissional que seja ocupacionalmente exposto, a gente tem lá uma normativa de proteção contra as radiações que fala assim, né? A gente tem limites de valores de radiação que essas pessoas não podem passar, porque senão elas estariam correndo um risco muito grande. Como que a gente faz, então, para saber se a pessoa está dentro desse limite que a norma estabelece? Existe um crachazinho que as pessoas que trabalham com radiação utilizam, infelizmente eu estou sem o meu aqui, mas ele se chama dosímetro, porque ele vai medir a dose, né? Dosímetro, metro de medição, e dose de dose, né? Dosímetro. Então, ele vai servir para a gente medir a dose de radiação que o trabalhador está recebendo. Então, quando ele vai se expor, quando ele começa a sua rotina de trabalho, ele pendura esse crachazinho aqui, e esse crachazinho vai ficar fazendo a monitoração para ele da quantidade de radiação que ele está se expondo. Para quem é da área médica, como os níveis são mais baixos e são áreas mais seguras, tanto para o trabalhador quanto para o paciente, esses crachazinhos, eles são uma pedrinha que ela armazena a energia dentro dela e ela é mandada para um laboratório fazer essa leitura uma vez por mês. Então, daí o profissional recebe um relatório onde ele vê o quanto que ele está recebendo para ver se está dentro dos valores ou não. Se passar dos valores, ele é afastado até dar um tempo ali, depois ele volta, mas ele é afastado por segurança. Quem trabalha na indústria, como eles utilizam fontes radioativas e não essa estrutura aqui, porque essa ampola de raio-x ela não é radioativa, né? Só metal e vidro. Então, se eu colocar um medidor de radiação aqui, ele não vai medir nada, né? Ele vai ficar na radiação de fundo. Eu vou até aproximar aqui para vocês verem.
ele vai ficar na radiação de fundo. Então, aí é muito mais seguro na área médica. Só que na indústria, às vezes, tem situações onde eles trabalham com fontes radioativas. E daí, como é bem mais perigoso, um nível realmente muito maior, eles utilizam algo muito parecido com esse aqui, só que ele é pequenininho. Aí a gente chama de dosímetro de monitor de tempo real, em tempo real. Aí é como se fosse uma canetinha que eles colocam no bolso, e se eles estiverem num ambiente que, de repente, a fonte está ali e ninguém viu, esse negócio é que ele grita, ele faz um... E aí a pessoa já sabe que tem radiação ali e sai. Isso na indústria, né? Então, existem esses modos da gente conseguir saber se o profissional está seguro ou não, com esse dosímetro. Pronto. Que massa. São coisas que a gente vai descobrindo, né? E a gente fica cada vez mais admirado. E aí, para prestigiar também os nossos amigos e amigas que estão participando através da plataforma Even 3, o João Dionísio de Melo Neto fez aqui uma pergunta que eu achei sensacional. Até porque a Paula já falou um pouquinho para a gente sobre isso, né? Que existem diversas aplicações. Mas ele diz o seguinte, ó, professora, eu pensava que os raios-x eram usados somente na medicina. Porém, no Departamento de Física da UFC, que é a nossa Universidade Federal aqui do Ceará, tem um laboratório de raio-x para analisar materiais. Olha que curioso, né? De repente a gente acha que o lugar de fazer raio-x é só no hospital. Aí ele vai e pergunta o seguinte, quais são as outras aplicações? Existem outras aplicações dos raios-x, por exemplo? Ou como é que a gente pensa isso? A gente tem uma infinidade de aplicações das radiações que às vezes não passa nem pela nossa cabeça. Por exemplo, às vezes você pode estar comendo um alimento que passou por um processo utilizando radiação e a gente nem imagina. Inclusive, até algumas pessoas têm medo disso, porque elas acham que os alimentos ficam contaminados. Inclusive, importante pontuar, né? Quando a gente expõe alguma coisa à radiação, ela não vai ficar contaminada radioativamente. Isso só acontece quando a gente tem um elemento radioativo. Até aqui, ó, por exemplo. Quando a gente tem só a radiação, ó, faz de conta que isso daqui é um césio-137, né? É um elemento radioativo. Enquanto ele está dentro dessa selagem, eu só estou me expondo à radiação. Só que se eu blindar, acabou. A radiação não está em mim, a radiação passou. Então, não tem nada. Agora, se eu tocar aqui, ó, toquei no meu césio-137 aqui, ó. Agora eu estou contaminada. Então, é só para a gente exemplificar, né? Então, no caso dos alimentos irradiados, por exemplo, eles só são expostos à radiação, mas não fica nada, não fica essa contaminação nos alimentos. Mas, né, para responder a pergunta aqui, as aplicações que nós temos de radiação ionizante, seja raio-x ou seja raio gama, são muito variadas. Dentro da medicina mesmo, a gente já tem uma variação tão grande que às vezes as pessoas nem conhecem certas terapias e certos métodos de diagnóstico por imagem, como, por exemplo, medicina nuclear. A primeira vez que eu ouvi isso, eu achava que era, sei lá, uma medicina que usava em reator para a gente trabalhar na usina. Muito eu não tinha ideia. Exato. E o que é? É uma modalidade de diagnosticar doenças da área médica mesmo, né, em que a gente injeta na pessoa, na veia mesmo, elementos radioativos de baixíssima taxa de dose, bem, bem fraquinhos, que eles vão ser direcionados a algumas regiões do corpo para mostrar se tem alguma doença ali ou não. Por exemplo, existe um exame dessa medicina nuclear que se chama cintilografia óssea, que é para verificar aonde que tem metástase, ou seja, câncer que espalha no corpo, né, no osso. Então, eles injetam o elemento radioativo na pessoa e dão um tempinho. Se houver a metástase, esse elemento radioativo vai grudar aonde está essa metástase e vai ficar ali emitindo um sinal. E a máquina vai detectar e vai formar uma imagem para dar o diagnóstico para o médico. E vocês vejam, né, essa emissão é radiação gama, que esses elementos emitem, e é uma aplicação dentro da própria medicina que às vezes a gente desconhece. Quando a gente fala em indústria, a gente tem também uma variação de aplicações gigantescas. Por exemplo, irradiação de alimentos ou esterilização de produtos médicos. Existem salas grandes que possuem fontes radioativas super energéticas que servem para matar micro-organismos que estão em alimentos, que estão nesses equipamentos médicos que precisam ser esterilizados, e a radiação é muito eficaz para fazer isso, porque já fica tudo embaladinho, não deixa resquício de nada, não faz alteração estrutural, molecular, é perfeito, e é super rápido de fazer. Então, é muito viável e é uma aplicação que às vezes a gente não conhece. Eles também usam bastante radiação para, por exemplo, raio-x, para fazer imagens de peças, assim como a gente faz de pessoas, a gente pode fazer de objetos também.
Existem estudos que eles fazem, que eles chamam de difração de raio-x, que é para fazer análise molecular, espectrometria de algumas coisas, utilizando esse tipo de radiação. Então, eles verificam a atenuação que a radiação tem quando passa por esses objetos e tiram uma série de conclusões a partir disso. Então, em pesquisas, laboratórios, física, geologia, nossa, tem tanta coisa, gente, que usa radiação que é muito vasto. O pessoal da biologia tem um negócio que chama radioecologia, que é para fazer estudo, por exemplo, eu sei que dá para você analisar metabolismo de plantas e de animais, colocando um marcador radioativo nesses animais ou nessas plantas para fazer esses estudos. Então, nossa, todas as áreas, acho que dá para a gente pensar em pelo menos uma aplicação que vai utilizar a radiação. Então, são imensas essas possibilidades aí. O uso de marcadores, né, falando um pouquinho da minha área, na biologia molecular é incrível, né? Os primeiros estudos com vírus que foram utilizados, né, o bacteriófago T4, eles usavam marcadores radioativos. Então, se hoje a gente entende melhor como é que os vírus se replicam dentro de uma célula, a radioatividade tem grande contribuição nisso. O professor Breno, que é nosso colaborador, amigo, irmão, que está aqui com a gente, ele está dizendo o seguinte, está colaborando dizendo, a difração de raios-x contribui muito na determinação de fases de materiais cristalinos, que ele está falando que é uma técnica incrível, né? Ele está colaborando, ele é da química, conhece um pouco mais. Show! Mas aí, tem uma que pergunta, bom, maravilhoso. Que massa. Tem uma pergunta que eu também acho muito interessante, que de repente pode até ser uma pergunta, né, das outras pessoas, qual seria o nível de radiação considerado perigoso? A partir de quanto? Né? Você mostrou para a gente o Geiger, né, que de repente ele, dentro dessa escala numérica e tal, vai mostrar, né, a emissão de radiação que você tem ali naquele determinado material ou no ambiente e tal. Mas a partir de que momento você pode considerar aquilo perigoso, nocivo, né, o que de repente representa um risco e você tem que sair dali? A resposta para essa pergunta, na verdade, vai depender de um fator muito importante. Como eu falei, quando a gente fala em efeitos biológicos, são uma série de fatores que vão influenciar o modo como ele vai acontecer. Então, não apenas a dose é importante, é o mais importante, mas não apenas isso, mas a gente tem que ver também a fração do corpo que a gente está expondo. Se for de corpo inteiro, o nosso organismo tem uma sensibilidade muito reduzida ao que ele aguenta de radiação. Agora, se você irradia uma parte, por exemplo, vou irradiar o meu braço, o limite que esse braço vai aguentar vai ser muito maior. Inclusive, é por isso que o tratamento de radioterapia não mata o paciente, porque os níveis de radiação que são empregados na radioterapia, eles são localizados apenas aonde está o câncer. É bem localizadinho só onde está a lesão, porque é um nível muito alto. Se aquele nível de uma sessão fosse usado de corpo inteiro, você matava o paciente. Então, por isso que essa terapia funciona e não machuca, atinge apenas a região importante. Quando a gente fala de exposição de corpo inteiro, por ser uma sensibilidade diferente, né, a gente considera que 4 grays, tá? Gray é uma unidade de medida, GY, que a gente usa para medir radiação, assim como a gente usa metro para medir distância ou tamanho de alguma coisa. O gray é o que a gente usa para medir radiação. Ele significa a dose absorvida. Então, quando a gente tem 4 grays, isso já é o bastante para a gente matar um ser humano. Cada organismo tem uma sensibilidade inerente. Algumas pessoas conseguiram, a gente tem registro de algumas pessoas que passaram um pouquinho disso, tipo 7 grays, e conseguiram sobreviver. Mas, tendo em vista a maioria, quando a gente atinge 4 grays de corpo inteiro, a gente já mata uma pessoa. E o ser humano é um dos organismos mais sensíveis à radiação que nós temos, que existem. Porque, na verdade, os mamíferos em geral, até talvez o professor biólogo vai ajudar a explicar, mas por que isso acontece? A célula do mamífero é uma célula, ela é muito complexa. A gente tem uma série de organelas, a gente tem um DNA, um monte de coisa e tudo mais, então é uma célula mais complexa. Quando a gente vai olhar outros organismos, por exemplo, organismos que são procariontes, bactéria, arqueia, coisas assim, elas têm uma estrutura um pouco mais simples, digamos assim. E isso atribui a elas uma sensibilidade à radiação muito reduzida. Elas resistem muito, muito, muito à radiação. Então, o ser humano é muito fraquinho, 4 grays já mata. Tem bactéria que resiste a, tipo, 15 kilograys, que é 1000 vezes mais do que o que um ser humano aguentaria.
entendem? Então, bactéria, vírus, assim, por isso que é difícil de esterilizar e tirar esses micro-organismos de alimentos e produtos médicos. Tem que ser uma fonte, nossa, altíssima de radiação. Nossa, a radiação estourando, assim. Se a gente entrar na sala, a gente morre. Inclusive, tem registros de acidentes desses eventos que são péssimos, né? Mas posso contar daqui a pouco se quiserem, né? É horrível. Mas então, para nós, se for de corpo inteiro, a gente aguenta até 4. Passou disso, a gente já começa a desenvolver o que nós chamamos de Síndrome Aguda das Radiações, SAR. É uma série de síndromes que o nosso organismo vai desencadeando, porque essa radiação vai acabar matando a nossa medula óssea, depois mata as células de revestimento do nosso trato gastrointestinal, conforme a dose vai aumentando, né, vai piorando ali o efeito e a pessoa acaba não resistindo, não tem o que fazer, né? Quando a gente mata células dessas regiões, não tem como repor isso, a pessoa acaba morrendo. Mas isso só acontece em situações de acidentes, tá, gente? Não existe uma razão para você expor uma pessoa a essa dose, já que ela mata, né? Então só chega quando realmente é acidental. Agora, quando a gente fala em regiões localizadas, vai depender da parte do corpo que a gente está falando. Tem tecidos que resistem mais à radiação e tem tecidos que resistem menos à radiação. Tudo vai depender. Então, por exemplo, a gente sabe que existem partes sensíveis do corpo, como o cristalino, como as gônadas, que as gônadas são aquelas partes, né, do homem e da mulher, as partes sexuais ali, os testículos e os ovários, então são regiões sensíveis. A pele tem uma certa sensibilidade, então tudo vai depender, né, da região que você está irradiando. Então, mas se for de modo individual, a gente consegue usar 10, 20 grays para causar um efeito visível nessas regiões, diferente do que acontece de corpo inteiro. E se a dose for muito grande, nessas regiões específicas, a gente tem o que a gente chama de reação tecidual. Ferida, machucado. Quando a gente irradia a pele, a partir de um certo valor de dose de radiação, ela fica vermelha, que a gente chama de eritema. Inclusive é o que o sol faz também, né? Fica aquele vermelho de queimado de praia. É um eritema. Se a dose aumenta, esse eritema começa a descascar. Se a dose aumenta mais ainda, começa a ulcerar, vai abrindo uma ferida, e se a dose aumenta, necrosa, né? O tecido morre, e daí tem que, às vezes, amputar. Tudo vai depender das condições ali da pessoa. Então, o corpo sempre resiste mais se for em partes específicas, mas ainda assim, somos delicados quando falamos de radiação. Tem uma pergunta aqui da Maria Gabriel, que está participando com a gente. Obrigado, Maria, pela participação. Show. Ela tá, que eu acho que também deve ser uma dúvida de muita gente, né? Porque quando a gente escuta falar de ambientes onde se fazem uso de radiação, as pessoas que se expõem com frequência, né, que trabalham, né, que tem essa convivência ocupacional com a radiação, costumam se proteger com o chumbo, né? Colete de chumbo, protetor de tireoide e tal, um biombo, uma parede específica, né? Mas o que é que tem no chumbo, assim, de tão diferente, né, que faz com que ele acabe nos protegendo da radiação? O chumbo, ele é um elemento químico que, se a gente fosse olhar ele na tabela periódica, vejam que quando eu falei da questão da radioatividade, que vem dos elementos químicos naturais ali, né, ou artificiais, acontece quando a gente tem uma instabilidade no núcleo, porque o núcleo é muito grande e ele fica instável, ele não consegue suportar uma certa quantidade maior ali de prótons e nêutrons, então um desequilíbrio, e ele vai ficando radioativo. Quando a gente olha na tabela periódica, a gente vê que a partir do bismuto, todos os outros elementos que vêm na sequência são radioativos. Por quê? Porque eles têm um núcleo grande, grandão, e que eles não conseguem resistir, eles precisam liberar essa energia. Mas antes do bismuto, a gente tem o chumbo. O chumbo é um elemento que ele tem esse núcleo grandão e ele é estável. Ele é o último da tabela periódica que é denso o bastante sem ser radioativo. Todos os demais, a partir do chumbo, eles são radioativos. Então, daí não daria para a gente utilizar, porque vai proteger contra a radiação quando o negócio que também é radioativo aí não dá certo, né? O chumbo, ele é estável, ele tem essa densidade grande e, né, ele vai servir para blindar a radiação. Por quê? Porque, por consequência, o fato dele ser um elemento denso, um núcleo grande, ele vai ter uma eletrosfera que também vai ter uma quantidade grande de elétrons ali. E quando a gente tem essa quantidade grande de elétrons, isso vai ajudar a frear a radiação, eletricamente falando, por causa de um efeito que se chama efeito fotoelétrico. É ele que vai ajudar a frear e barrar essa radiação segurando ali pela eletrosfera.
Então a gente tem porque quando a radiação passa, ela acaba interagindo com os elétrons que ficam na camada eletrônica do átomo, e quando o átomo ele não tem uma quantidade grande de elétrons ali, esses elétrons são ejetados e acaba produzindo mais radiação. O chumbo ele é muito bom por isso. Como ele tem bastante elétron, se eles forem deslocados, eles conseguem se realinhar sem sair do lugar e sem produzir mais radiação. Então eles conseguem frear essa energia e não deixar que ela passe para o outro lado, digamos assim. Claro que isso também vai depender da energia de radiação que a gente está falando. Se for, por exemplo, um Chernobyl, mas daí não tem chumbo que segure. Mas não é só chumbo que é utilizado como blindagem, tá? É importante pontuar. Tudo vai depender do tipo de radiação que a gente está falando e da energia que essa radiação traz consigo. Esse chumbo que a gente vê utilizando como blindagem na radiologia, usa para blindar a parede, usa para blindar as pessoas, é porque na área médica a energia de radiação é bem fraquinha. Se a gente for para uma radioterapia, que usa uma unidade de medida 1000 vezes maior do que a do raio-x para tratar câncer, um avental de chumbo é como se você estivesse usando uma capa de chuva no meio de um tornado. Tipo, vai ser a mesma coisa que nada. Então, aí, no caso lá da radioterapia, eles têm espessuras de paredes de concreto de 2 metros para conseguir fazer essa blindagem. A gente pode blindar ou levando em conta a densidade do material, ou levando em conta a espessura que o material vai ter. Então, no caso da radioterapia que usa energias maiores, o chumbo que a gente está acostumado nem daria para blindar, até porque precisaria de uma espessura muito grande, e aí é muito denso, né? Fica muito pesado e às vezes não tem como estruturar isso num lugar, por exemplo. E isso falando de radiações eletromagnéticas. Existe um outro tipo de radiação, que são radiações de partícula, que é a radiação alfa, radiação beta, nêutrons. Esses tipos de radiação, às vezes, eles interagem com o chumbo de um jeito pior, que acaba produzindo mais radiação. Aí a gente tem que usar outros materiais para conseguir frear essas partículas e absorver a energia delas. Então, isso varia bastante também no lugar que a gente está trabalhando. Em indústria, onde se utiliza outros tipos de radiação, a blindagem é diferente. Então, enfim, acho que eu misturei um monte de coisa nessa resposta aqui, mas eu espero que eu tenha respondido. Muito bacana a ideia de explicar. Eu começo falando um negócio, daqui a pouco eu terminei falando, mas respondendo. Blinda por causa do efeito fotoelétrico. Resumindo. Tranquilo. Mas assim, é incrível, muito bom mesmo. Sobretudo, porque a gente sabe que é uma interação que acontece a nível atômico, né? Vai além da nossa capacidade de percepção. É algo realmente muito sensível. E tipo, mostra, trazendo para esse lado de debate científico que a gente faz, que a tecnologia que é produzida, que é usada nas diversas áreas do conhecimento humano, ela é dependente de toda uma construção desse conhecimento, né? E aí eu costumo parafrasear Carl Sagan, quando ele diz que nós temos uma sociedade que era baseada em ciência e tecnologia, onde as pessoas pouco conhecem ninguém sabe nada. Né? Então, consequentemente, a gente tem uma série de coisas que nos faz questionar. Caramba, olha isso. A gente vive, compartilha com isso no nosso dia a dia. Isso faz parte da minha vida. E eu, às vezes, ignoro, né? Eu, às vezes, não conheço. A ponto, às vezes, até de irradiar por aí, usando a palavra de forma negativa, né? Irradiar por aí ideias falsas, né? Como muitos de nós já ouvimos falar. Criar nas pessoas uma sensação de insegurança, de desespero. E aí eu me lembro de uma situação bem curiosa de uma pessoa conhecida que estava com muito receio de fazer radioterapia, justamente por conta dessas ideias, né? E aí depois a equipe de saúde teve que fazer todo um trabalho, conversar e tal, porque realmente ainda se tem no imaginário popular algo a esse respeito. E alguém fez uma pergunta, não sei se foi o Heisenberg, né? Mas que fez uma pergunta que a energia produzida, né, pela radioatividade, nas termoelétricas, por exemplo, ela é considerada uma fonte de energia limpa, né? E quando a gente escuta falar sobre energia limpa, inevitavelmente as pessoas associam com o grande desastre de Chernobyl. Não tem como não falar, né? Porque foi um fato que impactou o mundo inteiro. Mas como é então que a gente vai admitir, entender que, caramba, é energia limpa, mas trouxe um impacto do ponto de vista ambiental, de saúde, enorme, né? Tudo bem, vamos considerar que foi um acidente, né? Mas onde é que mora essa relação? Onde é que fica aí essas duas ideias? Energia limpa, catástrofe, desastre? Como é que acontece isso?
Antes de eu responder essa pergunta, eu só queria pegar aquele gancho que você fez com relação à desinformação que a gente vive Sim, hoje, né? por Eu acho favor, isso, muito eu acho importante. isso muito curioso, porque, cara, eu sempre comento com os meus amigos, né? Eu estudo esse negócio de radiação, ó, eu comecei a entender o que era radiação quando eu estava no ensino médio, foi quando eu descobri, eu tinha 16 anos. Hoje eu tenho 26, faz 10 anos. E mesmo assim, eu estudo esse negócio, e leio e releio e releio, e tem um monte de coisa que eu ainda não sei sobre isso. Isso que eu vejo isso o tempo inteiro. E sempre estou surpresa. Porque a gente tem uma ferramenta incrível hoje, que é a internet, que dá esse acesso à informação para a gente se a gente souber pesquisar. Mas, infelizmente, as pessoas optam por usar isso para disseminar informação falsa. Esse negócio aí que você falou da pessoa com medo da radioterapia, uma coisa que aconteceu há uns tempos atrás, eu trabalho com proteção radiológica fazem 6 anos. E lá no começo, quando eu comecei a atuar, uma pessoa gravou um vídeo no WhatsApp, nem lembro onde que era, postou lá, e daí ela falava assim, porque mamografia dá câncer, porque não sei o que lá, porque usa radiação, onde é que já se viu? Você fazer um exame que usa radiação, que dá câncer, tira câncer, não sei o que, babá, não é para fazer. E assim, a mamografia já é um exame chato que aperta a mama da mulher ali, as pessoas já não gostam muito. E daí tudo que elas precisam é ter mais uma razão para não ir. Então aí as pessoas abraçam essa informação, não vou fazer mamografia. E o que me preocupa nisso? Isso é um desserviço num nível que você está matando gente, real. Por quê? A mamografia, por exemplo, né, ela é uma modalidade de exame que ela serve basicamente para rastrear o câncer de mama na população que não tem sintoma. Por quê? Porque se você deixa para tratar um câncer de mama, nesse caso, quando ele já está mais avançado, o prognóstico, né, ou seja, o modo da pessoa viver depois, o tratamento, a sobrevida que ela vai ter depois do tratamento é muito mais reduzido, é muito pior, é muito mais agressivo. Se você rastreia antes do câncer ter invadido o tecido, antes do câncer ter crescido, o tratamento é muito mais tranquilo. Então, por isso que a gente faz a mamografia, que é para a gente conseguir pegar o câncer bem no estágio inicial, antes da pessoa desenvolver. Só que daí o que acontece? Com esse tipo de desinformação, a pessoa não vai fazer o exame, e isso que nós temos uma disponibilidade bem grande de mamografia no SUS, então é só chegar e fazer, a gente tem programas nacionais que estimulam isso, porque é mais barato, né, você diagnosticar antes do que depois, né, fazer um tratamento mais caro. Então tem disponibilidade, só que daí as pessoas não vão porque elas acreditam nessas fake news, elas têm medo e deixam de estar fazendo o exame que poderia estar salvando a vida. Porque o INCA, que é o Instituto Nacional do Câncer, ele fala que a maioria das mulheres brasileiras, mais de 60%, vão fazer o diagnóstico do câncer tardio. Se fizesse antes, ainda mais com o intervalo da mamografia 2 anos, se na primeira vez você não foi fazer, em 2 anos, gente, cresce muito rápido, dependendo do tipo de câncer, e realmente compromete. Por isso que é o problema da desinformação que nós vivemos. Esse tipo de informação fica sendo repassada, as pessoas acreditam e comprometem a sua vida em virtude disso, né? Então, não temos vivido tempos muito fáceis com relação a isso, né? Enfim, respondendo à segunda pergunta, que daí é com relação à energia nuclear, infelizmente, realmente existe essa marca histórica que, quando a gente fala em usina, as pessoas sempre correlacionam a questão do acidente, né? E é muito engraçado, porque essa questão do uso da energia nuclear, o medo que as pessoas sentem não está relacionado à questão de probabilidade de dar errado. É simplesmente a questão do pavor que existe em cima das usinas mesmo, dos eventos. É muito parecido, ó, vou fazer um exemplo para vocês. Eu tenho certeza que vocês conhecem alguém, ou até vocês mesmos, que tem medo de viajar de avião. Por quê? Gente, tem uma infinidade de voos acontecendo a todo momento. Tem um monte de voo acontecendo agora. E não tá acontecendo nada, tá tudo certo. Mas daí quando acontece um acidente aéreo, nossa, daí é mídia, é reportagem, é filme, e em cima, e as pessoas ficam com medo. Agora, andar de carro, eu duvido que alguém aqui tenha medo de andar de carro. Todo mundo aqui deve até gostar de andar de carro. Eu adoro dirigir, por exemplo. Ninguém tem medo. Quantos acidentes de carro acontecem por dia, gente? Certeza que alguém de vocês já conheceu alguém que se envolveu num acidente, ou gente que até morreu em acidente de trânsito, todo dia no jornal. E a gente não tem medo de carro. Então, por que eu tô falando isso? Porque o nosso medo, ele não está relacionado aos fatos, a realmente a chance de acontecer. Não, ele está relacionado ao modo como nós vemos, ao modo como nós olhamos. E, infelizmente, essa questão da energia nuclear,
foi muito colocado essa visão de que é perigoso. Chernobyl, veja o que aconteceu com Chernobyl, nossa, que horror. Mas assim, a gente tem uma série de usinas nucleares funcionando e aconteceu uma vez. Quer dizer, a gente tem outros eventos nucleares que aconteceram em outras usinas, é claro, né? Chernobyl foi o pior. Mas assim, quando a gente fala que a energia nuclear é uma energia limpa, é que todo modo de produção de energia vai gerar algum impacto. Não tem como. Se você for pensar em hidrelétrica, você vai ter que desmatar, vai ter que fazer represa para poder ter o negócio. Se você for fazer usina térmica, não é térmica que fala, né? De carvão, como que fala? É a termoelétrica, né? Uhum. Isso. Você vai ter queima de carvão, vai gerar fumaça, vai poluir também. Então, tudo vai ter um impacto. A energia nuclear também vai ter o seu impacto, que está relacionado ao lixo nuclear. Porque o combustível que a gente utiliza no reator, que é o urânio, ele vai durar por um tempo, só que depois de um tempo ele não vai mais servir para isso. Mas ele vai continuar emitindo radiação, ele vai continuar extremamente radioativo. Só que daí o que a gente faz com ele? Não tem o que fazer, não dá para reciclar, então tem que deixar ele estocado. E daí começa a gerar a questão de medo de um ataque terrorista, de vazar, de você ter que estar sempre fazendo manutenção para evitar aquilo de contaminar. E é um tipo de radioatividade que vai durar por muito tempo. A gente chama isso de tempo de meia-vida, que é o tempo que um elemento radioativo dura, digamos assim, emitindo a radiação, né? Ele dura muitos mil anos. Então é isso que as pessoas têm, é o problema. Por isso que ela não é perfeita. Eu já ia perguntar isso, só por curiosidade, quanto tempo, né? Mas você já respondeu aí, muitos mil anos. Muitos mil anos, eu não lembro o número exato, acho que uns 30, cada meia-vida é 30 mil, daí você vai, 30 mil perdeu metade, mas ainda tem metade do elemento ali irradiando. Aí passa mais 30 mil, daí ainda tem mais metade da metade. E assim vai. Então meio que nunca tem fim, assim, sabe? Entendo. Só que, mas vocês vejam, né? Qual que é o lado bom? Tem países que eles não conseguem ter produção de energia própria, porque às vezes é um país tão pequenininho, tipo o Japão. E, gente, o Japão é uma tripinha, não tem nada. Vai produzir energia da onde? Não tem terreno para pôr eólica, não tem como queimar, não tem como fazer hidrelétrica, tem nada. Ele vai ter que ficar importando energia de outro país, sendo que ele pode construir uma usina nuclear. A usina nuclear usa um espaço muito pequeno. Ela demanda um espaço muito pequeno e produz uma quantidade gigantesca de energia, e ela é limpa porque vem de um processo que nós chamamos de fissão. O que é isso? É a gente quebrar o átomo de urânio no meio, e quando a gente quebra ele no meio, ele libera uma quantidade de energia gigantesca. É o mesmo princípio da bomba atômica, só que a usina nuclear é controlado e é um nível bem mais baixinho de fissão, que é essa quebra. E vocês vejam, fazendo uma analogia, se a gente pega e queima 1 grama de madeira ou de carvão, a gente produz energia para manter uma lâmpada de 15 watts acesa por 1 minuto. 1 grama de urânio que a gente quebra, ele produz energia para manter uma cidade de 100 mil habitantes ativa por 1 hora. Entenderam? Então, assim, é uma energia muito, muito, muito poderosa. E é muito benéfico, assim, nesse quesito, né, de a gente conseguir ter países terem a sua independência ali na produção de energia, e, assim, é limpo, porque o processo de fissão, o único problema é gerar esse resíduo, esse lixo nuclear que não tem o que fazer. Mas, assim, questão de impacto, ele não faz nada, é uma estruturinha pequena que fica ali quietinha. E hoje em dia, o modo como as usinas nucleares são construídas é feito de um jeito que é realmente bastante seguro. É bem diferente do que a gente vê nos Simpsons, né? Que, meu Deus do céu, se fosse um Homer que tivesse mesmo, Chernobyl deve ter sido um Homer da vida, né? Porque, gente do céu, é tudo ilustrativo, né? Mas, inclusive, esse é um problema, né? Porque a mídia também não colabora. Tudo que você vai ver de ficção científica... Verdade. Nossa, radiação, vira Hulk, vira não sei o que lá, e acontece isso, e morre. Tudo que você vê de tragédia, a ficção científica não colabora também. Mas, na realidade, é bem diferente, tá, gente? As usinas são sistemas muito seguros, muito controlados. Inclusive, até, eu estava lendo a respeito de ataques terroristas com relação a usinas. É muito difícil acontecer alguma coisa porque as estruturas dos reatores são tão reforçadas, especialmente depois do que aconteceu em Chernobyl, né? Muitas lições foram aprendidas e muitas coisas mudaram a partir disso, que é realmente bem seguro. É uma pena só que não tem uma aceitação muito grande por parte da população. E a gente não pode ter a instalação de uma usina se a população que mora naquela região falar que não. Tem que ter aceitação. Inclusive, por isso que aqui no Brasil a gente tem pouco, né? Tem só lá em Angra para fins de pesquisa e produção, mas é só. Interessante isso. Curioso, pois é. Né?
bastante. Tem uma pergunta aqui que também foi enviada aqui pelos nossos participantes a partir da plataforma Event 3 e que também desperta uma curiosidade no outro sentido, né? E aí eu já vou, querendo ou não, puxando um outro evento histórico, que com certeza a Paula já sabe qual é, mais pertinho aqui da gente. Até para Já tô adorando. Pronto. Até para que a gente desmistifique um pouco do que aconteceu lá naquela época, né? Porque, como a Paula acabou de falar para a gente, tem muita coisa que chega até a nossa casa, que chega até as nossas famílias, através de uma caricatura que foi pintada por alguém que às vezes nem tem muito bem o conhecimento daquele tema, né? E tipo, chega para ganhar ibope, né? Para ganhar audiência. Eu falo muito isso, principalmente quando a gente vai falar, por exemplo, na minha área, né? Que é nas ciências biológicas, sobre tecnologia do DNA recombinante, clonagem, transgênicos. Nossa, a galera conta assim mundos e Transgênico fundos, dá câncer! então, né? Comeu a batata qualquer aí, a batatinha frita lá que vem do pacotinho que é transgênico, tá com tumor de câncer já, né? Câncer, já. Uhum. Pois é, tipo, câncer no pacote, tipo isso, né? E a gente sabe que há um exagero muito grande e uma desinformação muito grande que vai impactando e influenciando a forma como as pessoas tomam decisões no seu dia a dia, o que é mais grave, né? Porque às vezes essa influência ela gera impactos no dia a dia e na vida das pessoas. E aí uma pessoa perguntou aqui, deixa eu só conferir aqui o nome do nosso participante, deixa eu ver, minutinho. Pronto, foi o João Dionísio, que está participando com a gente pelo Event 3, inclusive fez muitas perguntas, muito obrigado, João. E ele está perguntando João. se existe alguma agência que regulamenta equipamentos, que regulamenta toda essa questão voltada para a parte radiológica, né? E isso já nos lembra, inevitavelmente, o que aconteceu lá em Goiânia, né? Com o acidente do Césio 137. E aí, com certeza, só de lembrar da vinheta de abertura do Linha Direta dá arrepio, porque eu me lembro de toda aquela história da garotinha lá, né? Da Lady, a garotinha que comeu o ovo lá, que estava contaminado com Césio. Gente, aquilo me deixou sem dormir. Não sei se vocês já assistiram, vocês que estão acompanhando aí a gente, mas aquilo me deixou sem dormir. E foi uma das vezes que eu tive um contato mais próximo, né? Embora ainda com aquela caricatura de jornalismo misterioso, né? Mas foi um dos contatos mais próximos que eu tive na época, ainda criança, né? Com o que de fato era um evento que envolvia a questão da radioatividade. Então, são essas duas perguntas aí para a gente puxar esse assunto, né? A primeira é, existe algo que regulamente? Como é que acontece essa regulamentação? E aí a gente já pula para falar do Césio 137. Gente, esse é o meu momento agora. Vocês vão morrer agora de novo. Tanto me ouvir falar. Porque realmente, por favor, gente, estamos esperando. Essa questão do acidente de Goiânia tem muita relação, inclusive, com questão de regulamentação. Vocês vejam só. Quando a gente fala em regulamentação de usos de radiações de modo geral, a gente tem uma organização que é da ONU, que se chama IAEA, que é a Agência Internacional de Energia Atômica. Eles fazem uma série de estudos, existem outras agências que também fazem estudos complementares e tudo mais, que estão ali junto de modo internacional, e que eles produzem estudos e fazem uma série de recomendações e de padrões, e inclusive, quando acontecem eventos radiológicos, acidentes e coisas assim, eles vão até os locais para estudar e entender o que falhou na questão de segurança, onde foram os erros, e criam novos padrões a partir disso. Uma vez que eles criam os padrões, eles vão divulgar para todos os países que são signatários da ONU, e os países, eles vão transformar esses padrões em normas, a partir do órgão regulamentador do seu país em questão. A gente aqui do Brasil tem o nosso órgão regulamentador, que é a CENEM, Comissão Nacional de Energia Nuclear. Então, ela pega todos os padrões que são estipulados pela IAEA e vai transformar nas normas que nós temos aqui, que vão ter uma aplicação bem ampla. Vai valer para a indústria, vai valer para a instalação nuclear, vai valer para a instalação médica. E ainda falando de instalação médica, como, por exemplo, os hospitais e as clínicas,
tem um outro órgão regulamentador que vai estar atuando, que é a vigilância sanitária, que é do Ministério da Saúde. Então, a gente tem ali as normativas que vão ser aplicadas para a gente garantir que o uso das radiações vai estar sendo para fins pacíficos, que vai estar sendo feito de modo controlado e que as pessoas não vão estar se irradiando de modo incorreto, de uma maneira que não seja trazendo mais benefício do que risco. Então, a gente tem essa fiscalização aqui no Brasil feita por meio desses dois órgãos, Vigilância Sanitária e Comissão Nacional de Energia Nuclear. E aproveitando esse gancho da questão do acidente de Goiânia, né, como que aconteceu? Existia lá em Goiânia um local que se chamava Instituto Goiano de Radioterapia. Era uma clínica de radioterapia. Então, isso é importante de lembrar, porque, novamente, como eu falei lá no início, as pessoas pensam que nas salas, nos hospitais, tem essa mesma máquina, que a máquina de raio-x é essa máquina que tem césio, e não é. A máquina de raio-x possui isso aqui, ó. Não é radioativo, né? Tanto que, ó, tô colocando aqui o meu medidor de radiação, ó, radiação de fundo, 0 ponto alguma coisa, não é radioativo, não é césio, não tem nada aqui. No hospital é isso aqui que tem. Mas lá, nesse caso do Instituto Goiano de Radioterapia, o equipamento que era utilizado para fazer o tratamento de câncer daqueles pacientes era uma máquina grandona de metal que tinha dentro, ao invés de ter essa estrutura, esse tubo, ela tinha uma cápsula, uma caixinha com um elemento radioativo chamado césio-137. Esse acidente aconteceu em 1987. Naquela época, para a gente conseguir produzir uma energia de radiação bem forte para destruir o tecido, que é o que a radioterapia faz com o câncer, a gente só conseguia obter por meio de elementos radioativos. Hoje não. Hoje as máquinas que tratam o câncer já não tem mais césio lá dentro. Tem outra coisa lá, que é muito parecido com isso aqui, só que é gigante, digamos assim. Então, é outra estrutura. Mas antigamente era assim, tinha que ser um elemento radioativo bem intenso ali para produzir a energia adequada. E o que aconteceu? Esse Instituto Goiano, ele foi mudar as suas instalações para um outro local. E quando eles fizeram isso, aí que entra a questão da legislação, né? Cada vez que você vai desligar um local, vai fazer ele parar de funcionar, você tem que fazer uma coisa que se chama descomissionamento. Quando você compra, você avisa a Senem. Fala, oi Senem, tudo bem? Eu comprei um equipamento que tem uma fonte radioativa, posso usar? Você vai lá dar todos os seus documentos, a Senem vai liberar você para usar. Foi o que aconteceu no Instituto de Radioterapia. Funcionou por 7, 8 anos, beleza. E quando eles foram se mudar, eles não avisaram. Tipo, a gente vai sair daqui, eu vou largar a máquina aqui e tchau. E não falaram nada, eles não notificaram o órgão fiscalizador. O órgão fiscalizador não foi fiscalizar também, aí ficou, você não me conta, eu também não te conto, ninguém sabe o que está acontecendo. E ficou lá. Esse equipamento de radioterapia, a instalação foi desabilitada em 85 e o acidente aconteceu em 87. Então ficou aproximadamente 2 anos a máquina lá no canto, desativada. E, por ser uma instalação ali que estava abandonada, ruínas, as pessoas entravam ali. Então, moradores de rua entravam para dormir, para ficar lá dentro e tudo mais. E teve 2 rapazes que eles entraram lá em busca de metal, sucata, para conseguir comercializar e tirar um dinheiro. E eles acharam esse equipamento de radioterapia, que é grandão, uma estrutura de metal, com bastante coisa. E, quando eles desmontaram, eles viram que dentro do cabeçote tinha uma estrutura com chumbo. E chumbo é caríssimo, é muito caro. Então, eles cresceram o olho em cima daquilo e eles resolveram que eles iam martelar o negócio até desmontar tudo. E tirar essa parte de chumbo da máquina para vender isso aí. É isso que eles estavam de olho, né? Só que o problema é que nessa cápsula de chumbo que estava ali, era uma peça bem pesada, tinha pelo menos uns 100 quilos de chumbo, que era justamente para conseguir blindar essa fontezinha de césio, né? Por isso que era grandão, bastante chumbo. E eles pegaram, botaram num carrinho de mão e levaram até a casa de um deles. E eles resolveram que eles iam desmontar essa peça de chumbo. Só que quando eles fizeram isso, eles tiraram a blindagem da cápsula de césio. É como se fosse... Aqui, ó. É como se aqui fosse o meu césio e aqui fosse a cápsula de chumbo. O césio estava ali dentro. Tava assim. Eles foram lá, desmontaram o chumbo para vender, né? Esse aqui. E separaram. Só que, ó, eu tirei da blindagem. Tava na blindagem, né? Eu tirei. Tô irradiando. Eu não tô contaminado ainda porque tá aqui dentro. Não abri.
mas tá irradiando pra caramba. O césio, no nível que tava ali, ele tinha uma energia de radiação muito forte, hein? Mesmo que Massa, já era o tivesse que eu ia passado te um tempo, perguntar. Desculpa, a era o que eu ia te energia, pode perguntar. falar. Isso, naquele momento em que eles tiveram contato com o césio, mesmo blindado, já tinham contato já com a radiação, né? Porque Sim, naquele estado, né, ele estava... sim. Aqui, enquanto tava no chumbo, né, que eles tiraram assim, né, cataram o chumbo e levaram para casa desse jeito. Aqui até aqui tava tudo tranquilo, não aconteceu nada. Certo. Só que quando eles tiraram do chumbo, era como se fosse uma casquinha, né, que tinha ali, era uma selagem, e tava assim, ó. Era bem assim, tipo, tinha um invólucro antes do césio. Eles tiraram o chumbo e esse eles venderam. Só que aqui já tava irradiando, não contaminou, mas daí quando tirou do chumbo, ferrou. Começou a irradiar, tanto que na noite, depois que eles desmontaram, os dois começaram a passar extremamente mal. Eles começaram a desenvolver um dos períodos da síndrome aguda das radiações que nós chamamos de fase prodrômica, que é esse estado de reação inicial do nosso organismo a esse agente estranho, porque a radiação irrita o organismo. Então, eles apresentavam náusea, vômito, dor de cabeça, passaram muito mal. Só que eles pensaram que era alguma coisa de alimento, porque esse é um sintoma muito geral. Então, eles pensaram, comi alguma coisa no almoço, vai passar. E logo após essa fase prodrômica, a gente tem um intervalo, que se chama período de latência, que a pessoa melhora mesmo, ela se sente bem, parece que não aconteceu nada, só que daí começa a passar mal de novo depois de um tempo. Aí o que eles fizeram? Eles levaram, né, tudo isso para vender para um cara do ferro velho, que tinha um ferro velho, e até o cara fala na entrevista que ele tinha pedido para os rapazes se eles tinham um documento provando de onde que eles tiraram aquele chumbo. Mas, enfim, né? É uma região mais periférica de Goiânia, então ficou por isso mesmo. E os caras queriam o dinheiro, né? E o que aconteceu? Esse chumbo e o césio, que estava ali fora da blindagem já, né? Ficou ali no quintal do cara. Só que à noite, quando ele voltou para casa para fazer umas coisas na rua, né? O cara do ferro velho, ele viu que na noite o césio brilhava azul. Ele tinha um brilho azul muito bonito. A razão de ter essa emissão, esse brilho, é uma coisa que a gente chama de efeito Cherenkov. É uma coisa que acontece que, às vezes, alguns elementos radioativos têm essa emissão de luminescência dependendo do que tem em volta deles. E daí, quando está úmido, acaba aparecendo esse brilho azul, essa radiação de Cherenkov. Né? Especialmente porque na hora que eles estavam mexendo lá, eles fizeram um furo na cápsula. Então, o que aconteceu? Tirou-se a selagem, estava aberto. E daí, o que aconteceu? Quando ele chegou à noite e viu aquele pó brilhando, um azul lindo, e realmente é um brilho fantástico, e eles não sabiam, não tinha o símbolo da radiação, não tinha nada, eles são humildes, não sabiam, ele pegou na mão, ele tocou, e ele queria ver o que era. E quando ele viu aquilo, ele achou que era uma coisa valiosíssima, que era uma coisa mística, e ele queria mostrar para todo mundo. Então, o que ele fez? Ele saiu distribuindo para todas as pessoas que ele conhecia. Ele chegava, tinha 19 gramas de pó, isso aqui tem 5, então era um pouquinho mais que isso, assim. Ele catava os grãozinhos, porque o césio ele não estava puro ali, ele estava junto com um aglutinante, que era inerte, ele era só um troço, ele nem sei o que era. Mas fazia tipo uns grãos, assim, pareciam uns grãos de arroz. E quando você pegava, ele desmanchava, parecia farinha. Ele ficava suspenso no ar, então contaminava, é tipo purpurina. Grudava e contaminava de um jeito que não sai. Tanto que essa purpurina, pra eu tirar depois, eu vou me ferrar, né? Que eu vou ter que esfregar pra caramba pra sair daqui. O césio era tipo isso. E ninguém sabia o que era. E ele foi distribuindo isso por 2 semanas. Por 2 semanas. Ele mesmo, o cara do ferro velho, ele andava abraçado com a cápsula. E ele não morreu, inclusive. Ele é a única pessoa que a gente tem registro de acidente radiológico que recebeu 7 grays e não morreu. Não sei que. A lenda diz que é porque, como ele era alcoólatra, por ele beber demais, ele tinha uma diurese, ele fazia muito xixi e descontaminou ele bem rápido. Então, nossa, talvez que coisa uma louca. bebida. Talvez tomar uma não seja tão ruim quando a gente fala em radiação, então, né? Fica a dica aí. Ele tomou várias, né? Ele tomou várias, né? Tomou dose de 2 formas, né? Nossa, gente, que horrível essa piada! Que loucura! Nossa, Deus me perdoe, pelo amor de Deus. Não falei isso. Voltando à história, então, né? Então, o que aconteceu? Por 2 semanas, esse acidente foi acontecendo e, inclusive, o acidente de Goiânia, ele é o pior evento radiológico fora de instalação nuclear
ou seja, de usinas, que já aconteceu no mundo. O nosso foi o pior. Por quê? Por causa da contaminação. Dele ter pego, e a área de contaminação foram mais de 250 pessoas contaminadas com o césio. E, tipo assim, a cidade inteira tinha pontos, tinha focos de césio, porque ele espalhou para todo mundo. E isso daqui, esse césio, né, ele era um cloreto, então ele espalhava muito fácil, com umidade, ele grudava de um jeito que não saía. Então, por isso que o nosso foi o pior. E o problema é que as pessoas começaram a passar mal. Todo mundo que entrava em contato começava a passar mal, ficar doente, vomitava e tudo, ficava com lesão na pele, ferida, machucado, só que ninguém conseguia correlacionar que era em virtude disso. Porque são os sintomas gerais. Então as pessoas passavam mal, iam para o médico e o médico falava, é virose, é intoxicação alimentar, essa mancha na sua pele é picada de bicho, isso daí é alergia, é tal coisa. Ninguém conseguia correlacionar que era em virtude de exposição à radiação. Quando muitas pessoas... Oi? Desculpa, Paula. Pode falar. Existe algum levantamento aproximado assim do número de pessoas que se expuseram, que foram contaminadas, assim? Tem, eu não lembro de cabeça. Que se expuseram, assim, teve uma quantidade gigantesca de pessoas, mas eu não lembro o número. Eu tenho essa informação, mas não lembro o valor agora. Mas de contaminados oficial, que pegaram e tinham algum resquício de césio no corpo, foram mais de 250. 250 e pouquinhos, assim. E daí muita os que estavam com... É bastante. Mas que morreram letal, o nível de contaminação letal, foram 4 imediatos, né? Depois mais algumas foram morrendo ao longo do tempo. Mas por síndrome aguda, foram 4 pessoas que morreram. E por quê? Justamente porque isso que é o duro dos acidentes. Ninguém sabia o que estava acontecendo, então o tempo em que elas estavam se expondo, 2 semanas, é muito tempo. Sem ter uma abordagem, sem ter alguma coisa ali que impedisse. A quem desconfiou que as pessoas começaram a passar mal em virtude disso aqui, quer dizer, né, do césio, né? Em virtude do césio, foi a mulher do dono do ferro velho. Ela que percebeu que existia uma correlação ali, porque os médicos não perceberam. Eles acharam até que poderia ter alguma doença nova ali, que poderia estar contaminando todo mundo, mas ninguém imaginou que fosse radiação. Então, a mulher do dono do ferro velho, ela foi até a vigilância sanitária, levou esse césio, né, a cápsula, deixou no balcão e falou, esse negócio está matando minha família, está matando o povo lá. E todo mundo passando mal, vomitando, tendo esses efeitos da radiação de alta dose, né, de exposição de corpo inteiro. E a vigilância também não sabia o que era aquilo, porque quem vai saber o que é isso aqui era a Comissão de Energia Nuclear. A vigilância, como é da área de saúde, e na área de saúde a gente usa isso, e não isso, para a vigilância era, né, deixa aí, vamos ver o que é. E eu não lembro como que foi a mágica de alguém ter percebido o que era. Eu acho que era um dos médicos da vigilância sanitária que ligou para um dos médicos do hospital da cidade que estava atendendo essas pessoas e conversaram e levantaram a hipótese de ser alguma coisa radioativa. Aí que começou a surgir essa possibilidade. Então, o que aconteceu? A vigilância sanitária ligou na Comissão de Energia Nuclear e pediu um físico para vir fazer as medições, para ver se era mesmo. E o físico veio. Ele veio com isso aqui, com um desse. E quando ele chegou perto ali de onde ele, do ferro velho, né, que foi de onde eles receberam a fonte, essa máquina deu um nível daquele gritão, né, de Geiger, ele olhou para a máquina e falou, não, tá quebrado, vou pegar outra. Pegou outra, chegou, aí o negócio já começa a ficar complicado, né? E ele foi adentrando e realmente bateu o nível máximo do medidor, então estava uma radiação além do que o troço conseguia medir, e aí foi aberto o chamado, então, de emergência, né, Defesa Civil, Polícia, Bombeiro, Comissão de Energia Nuclear, para fazer a descontaminação, né, e foi dado o alerta, então, de acidente em 13 de setembro, foi 13 de setembro? Não, 13 de setembro foi quando começou. Foi mais para o finalzinho de setembro, quase entrando em outubro, que foi feito, então, o acionamento de acidente, e começou a se ter as ações ali para conseguir conter e fazer a descontaminação, tanto das pessoas quanto do ambiente. E olha, foi um trabalho, mas foi até que bem elogiado pela agência, porque foi uma tomada de ação muito rápida. A gente não tinha aqui no Brasil, na época, os nossos órgãos de fiscalização e de atuação, eles não tinham um plano para um acidente desse, porque nunca na vida que você vai imaginar que isso vai acontecer, jamais alguém imaginaria isso. Nunca aconteceu um acidente desse em lugar nenhum, só no Brasil. Foi único, então você não tem um plano para isso. Mas nós tínhamos um plano de contaminação para a usina, para Angra. Caso acontecesse alguma coisa lá,
como que faria, né, a questão de evacuação, de descontaminação, de segregação das pessoas. Então, eles pegaram esse plano, fizeram algumas adaptações muito rapidamente e botaram ele em ação. Então, já na noite, eles usaram o estádio que tinha lá em Goiânia para direcionar as pessoas para lá e fazer as medições com esse equipamento aqui e ver quem estava contaminado e quem não estava. Quem estava contaminado ia para um lado e quem não estava era liberado, podia ir para casa. E dessas vítimas contaminadas, 4 foram fatais, morreram um mês após o evento, que foi a Maria Gabriela, que era a mulher do dono do ferro velho. Ela desenvolveu a síndrome aguda, a medula óssea dela foi destruída e ela não tinha mais células de sangue, então não tem o que fazer nessa situação, né? E só tratar ali paliativamente. Tenta-se um transplante de medula, mas como está numa condição muito precária, né, já bem desgastado, não funciona sempre. Então a Maria Gabriela morreu, né, esposa do ferro velho, tinha 30 e poucos anos. A sobrinha do dono do ferro velho, ela tinha 6 anos, que é a Leide. Ela, cara, foi uma coisa muito triste, porque ela foi a pessoa mais contaminada que já existiu dentro de eventos radiológicos. Por quê? Ela ingeriu o césio. Vocês vejam, né? Ó, a purpurina tá aqui na minha mão ainda. É como se ela tivesse feito isso. Ela mexeu no césio, o pai dela levou para casa, ela achou lindo, foi brincar. E depois, na sequência, ela foi jantar. E ela pegou o alimento com a mão contaminada e engoliu. Uma vez que a contaminação está interna, é muito difícil de descontaminar. Quando a contaminação é externa, como a minha purpurina, o que eu vou fazer para tirar isso aqui? Eu vou lá na água e vou esfregar até sair. Eles faziam isso. Eles esfregavam, vinham com o medidor. Ah, tá radioativo ainda? Esfrega mais. Vai lá, esfrega, volta ali e mede. Tá radioativo? Ah, e assim vai. Eles vão esfregando até sair. Vão medindo. Mas quando é interno, a gente até tem um quelante que dá para tomar lá, que é o azul da Prússia, que tirava o césio. Só que ela estava num nível de contaminação gigantesco e ela era tão pequena, criança já é bem sensível à radiação, que não teve o que fazer. Era uma exposição, assim, realmente letal. Ela morreu, assim, e é muito triste pensar nisso, né? Uma criancinha tão pequena, que nem sabia o que estava acontecendo, e estava numa condição que era irreversível, só tratando paliativamente, né? E ela morreu, e daí teve outras 2 pessoas que eram ajudantes do ferro velho, que muito provavelmente ficavam pegando a cápsula a todo momento, por causa do que o dono pedia para fazer, né? Leva para lá, leva para cá, e tenta desmontar, e pega ali, pega aqui. Jovens, 18 e 20 anos, morreram também um mês depois da exposição. E as outras vítimas desse acidente desenvolveram uma série de problemáticas, uma série de limitações e doenças, né, reações teciduais, que eu falei lá no início, né, que é problema de pele, daí necrosa, problema interno, coisas do tipo. Eles são acompanhados hoje por chama Instituto Leide, alguma coisa assim, Associação Leide das Neves, que é para ajudar essas vítimas do césio ali. Então, eles têm esse apoio governamental, mas que me contaram que andaram cortando bastante coisas, medicamento, médico, as pensões que eles recebiam por invalidez em virtude da contaminação, não só as vítimas, vítimas que também trabalharam na época e não foram informadas no que elas estavam trabalhando. O governo falou assim, é vazamento de gás, vai lá. Eles contam isso em reportagem, a gente olha no YouTube, eu não posso nem ver que eu já tenho vontade, eu já sou chorona, se eu vejo um negócio desse eu já morro tanto de chorar. E eles contam que realmente, assim, é policial, bombeiro, gente de defesa civil que foi atuar e não deram proteção, não falaram do que se tratava, se contaminaram e desenvolveram complicações. Teve algumas pessoas que tiveram amputamento de perna, porque lesiona muito, né, às vezes a radiação necrosa, partes importantes tem que tirar fora, não tem que fazer. Então, sofreram com isso, são afastados e, de repente, a pensão é cortada. E daí faz o quê? Você não consegue trabalhar, né? Não tem remédio, os remédios são caros, é isso que, em reportagens mais recentes, as vítimas contam esse tipo de problema que eles têm enfrentado ultimamente. E é muito complicado, porque quando a gente fala em acidente radiológico, o governo, ou, né, sei lá, os órgãos pensam assim, já faz 30 anos, já tá bom já. Chega de pagar a pensão. Só que os efeitos da radiação perduram, né? Você causa uma doença na pessoa, enquanto a pessoa estiver viva, ela vai continuar precisando dos medicamentos, dos médicos, da pensão, para conseguir viver. Então, isso que é a complicação de um evento radiológico, né? Essa compreensão por parte dos gestores, né? Enfim, quase morri que agora de tanto falar, né?
Caramba, espero que mas tenha ficado assim, claro, tá, gente? Eu tô eu acho falando assim, aqui. eu pelo menos, eu viajei no tempo e assim, o Carlos está aqui do meu lado, o professor Carlos aqui da Sala de Ciências, e a gente estava conversando aqui dizendo, é inevitável te escutar e não lembrar do Linha Direta, não lembrar das Sim, reportagens que a gente já viu, não lembrar de sim. todos esses eventos, porque são eventos muito marcantes, né? Eu me lembro que num documentário que eu vi há algum tempo atrás, a mãe da Lady, né? Eu acho que ela é uma das sobreviventes, se não me A falha a Lourdes, memória. aham. Isso. Ela não teve nem condições de sair de casa, deixou muitas recordações, né? Então, realmente, Sim, houve todo um impacto, além do impacto do ponto de vista ambiental, né? Do impacto na saúde das pessoas, mas também o impacto emocional, que eu tenho certeza que ainda hoje muita gente sim, sofre por conta disso, né? Então é algo assim sim. realmente que gerou um impacto muito grande. E uma dúvida que eu também queria compartilhar aqui, que talvez seja dúvida de muita gente, é que eu me lembro que nos documentários eles sempre mostram os lugares onde teve uma contaminação, como a casa, né, da Lady, né, do senhor lá do Ferro Velho, elas foram meio que foram demolidas de fato, né? Isso. Tipo, passaram concreto em cima e tal, né? E aí, mas por que isso, né? Nunca mais vão voltar a construir nada lá naquela região, porque me parece que realmente era proibido de erguer outra coisa lá naquela região, né? De ter uma outra construção. Como fica isso? Só um gancho antes de eu responder essa pergunta, que você falou dos impactos psicológicos. Sim, sim. Quando a gente assiste os documentários, né, da Lourdes, que é a mãe da Leite falando, parece que é uma coisa que a psicóloga lá do Centro dos Radioacidentados fala que é o fantasma da radiação. Porque eles sofreram muito preconceito, e ainda sofrem, porque as pessoas não entendem. Elas acham que eles ainda são contaminados. Goiânia sofreu, assim, uma represália, sofreu um preconceito gigantesco porque ninguém queria comprar nada de lá, ninguém queria receber as pessoas de lá na sua cidade, achava que estava todo mundo contaminado, as vítimas ficaram com lesões visíveis. Então, quem via, lá o contaminado, a pessoa chegava no lugar, sai daqui, seu contaminado. Então, a gente vê, eles contam em reportagens, isso é muito triste. E, de fato, as casas todas foram demolidas e tem a Comissão de Energia Nuclear na época, fez uma série de videozinhos do evento, porque isso era muito importante. E outros repórteres de fora vieram fazer documentários sobre o caso aqui. E tem no YouTube um que, nossa, quando eu vi, eu quase morri de tanto chorar. Que é a equipe da CNEM entrando na casa dela, da Lady, né? Para tentar pegar fotinhos e tentar pegar a certidão de batismo, coisas assim. Só que o problema é que teria que entrar na contaminação e ver se o troço não estava contaminado também. Porque é um pozinho, né, dispersava ali, e daí eles conseguiram pegar algumas coisinhas, mas tinha muita coisa contaminada. Então eles perderam absolutamente tudo. Tudo que era foco de contaminação, onde tinha o césio, não tem o que fazer. Você tem que destruir, arrancar e colocar em containers para deixar dentro de um depósito permanente que vai ficar lá até a radiação cessar. O tempo de meia-vida do césio é 30 anos, então a cada 30 anos vai perdendo metade da energia. Mas é metade, metade da metade, metade da metade da metade, então, vixe, dura por muito tempo. E eles rasparam o césio daquela região, ele teve uma penetração no solo até 15 centímetros, mais ou menos, e a partir disso, felizmente, não adentrou o solo. Só que essa camada superficial teve que ser toda raspada e teve que ser toda jogada nesse depósito. Deu 13.500 toneladas de lixo radioativo, por assim dizer. E 19 gramas de césio, hein? 19 gramas de césio equivaleram a 13.500 toneladas de lixo radioativo. E o que era esse lixo? Tudo. Cachorrinho que foi sacrificado, Caramba, gente. árvore, planta, casa. E daí eles concretam só para uma profilaxia, só para um fechamento final. Hoje, o lugar, nos pontos principais ali, tem esse concreto no chão, mas assim, não tem nada. Se você chegar com um medidor, não tem nada. Não tem absolutamente nenhum resquício de coisa nenhuma. Nem nas pessoas, nem nos lugares. Só não constrói, não sei por quê. Não sei qual é a razão, de verdade. Mas não tem contaminação. É bem seguro com relação a isso. Que louco, viu? Sabe que uma quantidade tão pequena de césio, né, trouxe tudo isso. Nossa, isso é muito impactante. E eu acho Exatamente. que Por isso que cabe eu falo que foi o pior Sim, de sem todos. dúvida. Em extensão, né? Nossa. E assim, Tudo. cabe uma pergunta aqui que a Sheila, nossa monitora também da área de ciências biológicas, ela fez agora há pouco, e eu acho que também é algo que. Outra pergunta, a Maria também está colocando aqui para gente, a Maria Gabriel, que primeira é se a clínica foi responsabilizada, né? Se o centro de radioterapia foi responsabilizado. E outra e aí, esse lixo radioativo, né? No caso, todo esse lixo de descarte, no caso das usinas, né?
o lixo produzido pela própria atividade comum da usina. O que se faz com esse lixo radioativo depois, né? Então, são duas perguntas, uma última com dois rumos, né? Mas duas perguntas, basicamente. A primeira, sim, a instalação foi penalizada. Na verdade, a instalação não, né? Quem foi penalizado foram os 4 responsáveis, porque toda vez que a gente tem uma instalação, seja industrial ou seja médica, a gente tem o que nós chamamos de responsáveis legais e responsáveis técnicos, que, se acontecer uma coisa errada, são essas pessoas que serão responsabilizadas porque elas têm que cuidar da instalação que elas estão ali sendo, né, anexadas, digamos assim. E nesse caso da clínica, eram 4 pessoas, 3 médicos e um físico. Inclusive, quando deu o aniversário de 30 anos, esse físico, que chama Flamarion Goulart, ele deu uma reportagem para a Globo. E ele contou uma história bizarra, que ele falou que ele não sabia que, na verdade, eles tinham tirado aquele equipamento e levado para a nova instalação e, de repente, não estava lá. Gente, não é um chaveiro, é uma máquina de radioterapia. Como é que iam tirar a máquina e ninguém ia ver que o troço saiu de lá? Então, assim, eu não sei por que ele falou isso depois de 30 anos. E, assim, eu sei que, na verdade, ele até nem poderia ser responsabilizado, porque ele era um terceirizado do hospital e ele cuidava de outra área da radioterapia. Não sei por que ele foi misturado no rolo ali. Pelo menos é o que eu li, né? A gente tem o relato da Agência Internacional de Energia Nuclear, e lá no relato eles falam, né, a respeito dessas medidas, porque quem toma essa medida não é a agência, é o órgão do país, que no caso aqui é a Comissão de Energia Nuclear, né, e o governo que vão abrir um processo contra eles. Só que em 2001 foi prescrito, daí foda-se. Eles foram responsabilizados em pagar a pensão para as vítimas. Só que o próprio físico fala, cara, eu não ganho, olha quanto que eu ganho, como é que eu vou pagar a pensão para todo mundo? Não tem como. E aí prescreveu e assim, ficou no limbo. O físico ainda trabalha hoje, ele trabalha nesse mesmo hospital, vive a vida dele normalmente. Os médicos trabalham normalmente e faz de conta que não aconteceu nada. Brasil. Caramba. É isso aí. Aí é outra pergunta, né? Qual que era a outra pergunta mesmo? Desculpa. Como é descartado o lixo radioativo, né? das usinas? Então, com relação a lixo, o de Goiânia, a gente foi criado em Abadia de Goiás, que é uma região metropolitana ali de Goiânia, foi criado um depósito permanente, que é uma estrutura que eles fizeram para poder armazenar esses tambores com esses lixos que foram gerados do acidente. E daí eles fizeram esse lugar, eles empilharam os tonéis, eles fizeram uma construção por cima, que parece um montinho de terra, botaram uma filial ali da CENEM e ficou isso. É isso, é um depósito que vai ficar ali para sempre. Fica armazenado até a radiação decair, até ficar fraquinho e não ser mais prejudicial para ninguém, só que demora muito, né? E o das usinas também. Quase sempre o urânio que é usado e depois não serve mais para a produção de energia nuclear, ele é retirado do núcleo do reator e ele é deixado meio que ali nas proximidades, só que não no núcleo. Ele só é tirado do lugar onde ele funciona. É tipo como se eu pegasse uma pilha e, tipo, eu estava usando uma pilha no meu medidor de radiação. Eu tirei, mas eu vou deixar aqui do lado. Não tá dentro, fazendo funcionar porque já acabou, mas ela vai ficar aqui do lado, porque eu não posso jogar fora porque eu vou contaminar. É muito forte. Não serve mais para produzir aqui a energia para o meu medidor. Mas ainda tem energia aqui, eu não posso jogar fora. Eu tenho que deixar aqui juntinho, de um jeito que não vai contaminar nada. Então fica dentro da própria... Depende do lugar, né? Mas quase sempre fica dentro do próprio reator, só fica fora do núcleo, fica estocado ali. É um volume pequeno, né? Já que a gente viu que 1 grama de urânio produz uma energia gigantesca, então não é tanto, não usa tanto assim. Na verdade, usa bastante, mas não tanto quanto a gente for comparar com outros elementos combustíveis. Então, fica estocado dentro do próprio reator, quase sempre. Às vezes, eles tiram e botam nesses tonéis e fazem uma construção anexa à usina nuclear para deixar estocado ali. E aí vem até a questão do medo de ações terroristas, de destruir esse lugar e contaminar tudo, né? Mas, infelizmente, é o que a gente tem para fazer. Não tem outra coisa, porque não é reciclável e tem que esperar a radiação acabar. A Sheila está perguntando aqui, né? Já perguntando, de certa forma, e confirmando o seguinte: então é fake que é jogado no mar, então, né? É fake essa história. Eu não sei dizer com propriedade. Assim, infelizmente eu não tenho esse conhecimento da área nuclear com profundidade, mas eu também já ouvi falar nisso. Já ouvi falar que eles tiram e estocam em plataformas submarinas, porque a água, a densidade da água vai ajudar a blindar a radiação e também vai ajudar a fazer o resfriamento caso aquele combustível aqueça, porque esse processo de fissão gera calor também. Então diz que deixa no fundo do mar. Mas eu, honestamente, bem de verdade, eu não sei se é verdade ou não.
Eu sei que eles têm que estocar em algum lugar. Se fosse no fundo do mar, faria sentido por essas questões, mas eu não sei se é verdade. Eu sei que o nosso aqui do Brasil fica dentro de Angra mesmo, não sai para fora. Mas em outros países aí eu já não sei. Uma ótima pergunta. Vou pensar aqui a pergunta da Edilene, você até falou sobre essa temática no início, mas a Edilene trouxe essa pergunta de novo, então, desde já agradecendo a participação de todos vocês que estão acompanhando a gente até agora. Sim, gente, né? Muito obrigada por participarem dessa radioatividade toda. Né? Todo mundo aí conectado na radioatividade, e a galera tá participando bem, estão falando, estão parabenizando, Paola, sua didática é incrível, nós aqui estamos encantados. São as radiações, gente, é muita radiação, vocês não estão entendendo. Na verdade. E aí a gente já vai então se encaminhando quase para o final, ainda não é o final, porque a Paola disse que tinha um showzinho especial pra gente, né? Então, depois da pergunta da Edilene, a gente já pode começar o nosso show, e a Edilene está perguntando o seguinte: Paola, qual é a diferença entre alimento irradiado e alimento radioativo? A Edilene é uma querida aluna que está aí participando também com a gente. E aí fica essa pergunta: qual é a diferença? Aqui estão as minhas, os que eu vou usar de exemplo. Quando a gente fala, como eu falei lá no início, né, a gente tem lá uma prática na indústria que é para esterilizar os alimentos para tirar os micro-organismos. Porque, por exemplo, vou comercializar um alimento lá para outro país. O tempo que leva deslocamento, né, como é uma coisa orgânica, ela apodrece. Então, se a gente tira a microbiota que tem aqui, os bichinhos, dura por muito mais tempo, muito mais tempo. Então, o que acontece? A gente vai passar esse alimento dentro de uma sala de radiação que vai ter uma cápsula, lá, várias, né, de um elemento radioativo. Geralmente é cobalto, que é um elemento bem radioativo, porque, como eu falei lá, né, os micro-organismos, eles são muito resistentes à radiação. Então, tem que ser uma radiação excepcional. Então, o que acontece? O alimento vai entrar na sala, ó, e a fonte radioativa vai irradiar. Só que, ó, vocês estão vendo que ela está fechada aqui dentro. Não está vazando, não está nem encostando. Porque esse alimento ele vai estar embalado numa caixa já pronto para ser exportado. Então, ele nem entra em contato. Então, a fruta, né, os alimentos, eles vão vir, irradiou, que legal, não sei o que, pronto. Se eu fosse medir, não tem nada. Não tem radiação aqui. A radiação passou e foi embora. Não está irradiado. Agora, não está radioativo, né? Agora, se eu fizer um alimento radioativo, seria eu fazer o quê? Eu tenho a minha fruta aqui, eu vou abrir aqui a selagem do elemento radioativo, eu vou pegar o cobalto e vou esfregar na minha fruta. Agora o alimento está radioativo, então não tenho o que fazer. Se fosse cobalto de verdade, né? E eu fosse medir com o medidor, nossa, isso aqui é gritar de radiação. Só que não faz nem sentido a gente fazer isso, né? Porque por que eu vou irradiar o negócio? Por que eu vou contaminar? Se eu contaminar, não posso fazer nada com ele. Vira lixo radioativo. Né, lixo atômico. Então, essa é a diferença. Um alimento radioativo seria isso. Um alimento irradiado, ele só passou ali, foi esterilizado, né, passou a radiação e foi embora. Quando a gente fala em contaminação e exposição, pensem que a radiação é como se ela fosse uma luz. Ó, eu tô aqui no meu quarto agora. Se eu apagasse a luz, o que vocês iam ver? Nada. Ia ficar tudo escuro. Então, é mais ou menos a mesma coisa. Vocês não iam me ver brilhando. Eu não ia absorver a luz e ia ficar brilhando aqui para você. Se eu fosse um geloco, mas não é o caso. Eu não ia ficar emitindo luz. Eu não absorvo luz. A luz ia passar, ela reflete o que vocês enxergam, depois que eu desligo a luz, acabou, é escuro. É como se fosse isso. A exposição à radiação, a gente só vai estar exposto enquanto o elemento estiver ali. Se eu blindar, ou se eu desligar a fonte de radiação, fica escuro. Sumiu. Não tem nada, desaparece. A radiação só permanece se eu contaminar. Se eu contaminar, aí sim. Então, essa é a diferença entre exposição e contaminação. Então, os alimentos, eles nunca vão ser contaminados, né? Sempre só expostos para poder ser comercializado. E não faz nada, não muda a estrutura, não muda sabor, não muda nada no alimento. É perfeito. É uma prática incrível. Eu acho que acho que eu respondi a pergunta, né? A Lohaina está dizendo o seguinte: qual é a próxima data para a continuação desse papo maravilhoso? Né? Então, que quando vocês quiserem, gente. Falou radiação, me chama, gente. O negócio aqui é muita radiação. É verdade. Só para lembrar que a Paola, gente, ela também é produtora de conteúdo dentro dessa temática. E aí ela vai deixar com a gente os canais, né? Tem um podcast muito massa sobre radiação. Eu sou suspeito para falar, porque já ouvi. Então, assim, quem quiser conhecer mais sobre o tema, quem quiser saber mais a respeito, a Paola depois vai passar aí, né? Os contatos dos canais de produção de conteúdo, vai dividir com a gente. E também nós da Sala de Ciências ficamos à disposição. Tá passando aí embaixo, ó,
o nosso Instagram. Fiquem à vontade, a gente está sempre pensando em coisas novas, diferentes e ousadas para a gente estar batendo esse papo hoje. E desde já, Paola, nossa gratidão aqui. Eu sei que a gente ainda não terminou, ainda temos alguns minutinhos, mas em nome do Sesc Ciência, da Sala de Ciências de Fortaleza, Ceará, um grande coração bem radioativo, né? Mas com radiação Coração radioativo! para não fazer mal. E que bom, gente, viu? E agora? eu que agradeço, porque, olha, uma coisa que eu acho muito legal, eu acho que isso ajuda a gente a desmistificar as coisas, porque a gente tem medo. Verdade. Né? Eu também, eu manjo de radiação, mas tem um monte de outra coisa que eu não sei coisa nenhuma. Então, eu acho muito bacana, né? A gente tá compartilhando, né? Eu compartilho o que eu sei com vocês, e vocês compartilham o que vocês sabem comigo. E assim a gente vai, né, desmistificando, tirando um pouco dessa sombra do que a gente tem passado, né? Uma negritude aí na ciência, né? Uma negação das coisas. Então, é bom pra gente, né, divulgar essas coisas. E falando, né, então, em questão de divulgação, né, eu gostaria de compartilhar com vocês, em virtude da pandemia, né, a gente vai descobrindo habilidades que a gente não sabe que tem, aí eu comprei um ukulele, né, então, como é muita radiação na minha vida, é óbvio que eu ia fazer uma musiquinha da radiação, e eu gostaria de apresentá-los para vocês aí, só para a gente contextualizar aí, né, essa parte das radiações. Vamos ver se vai sair bom, né, porque assim, né, eu tocando sozinho, nossa, que lindo. A pessoa tá me olhando, nossa senhora, eu consigo errar tudo, isso só tem 2 acordes. Mas vamos lá. Deixa eu tomar um gole d'água aqui, para molhar as cordas vocais, e vamos ver, né, se sai. Ei, você, amigo, sabe que é radiação, então senta aqui comigo pra ouvir essa canção. Ei, você, amigo, sabe que é radiação, então senta aqui comigo pra ouvir essa canção. Radiação é mágica, você vai ver, ela passa pelo meio e vai te surpreender. Como matéria ou energia, ela pode viajar, e se você der bobeira, ela vai te irradiar. Se a frequência é baixa, isso é legal, porque não ioniza, então não vai fazer mal. Agora, se ela vem com energia demais, você pode adoecer, não descuide jamais. Seja alfa, beta, gama ou até raio-x, todas elas ionizam, não me deixa feliz. Mas se for micro-ondas ou radiofrequência, não vai ionizar, não importa a incidência. Diversas são as origens, tudo vai depender da energia e da frequência que você quer dizer. Pode ser de um tubo ou da radioatividade, puxa vida, que incrível, nem parece verdade. Radiação é normal, não precisa ter medo, nem todas fazem mal, esse é o segredo. Se você tiver que se irradiar, só se proteja e se blinde se for te ionizar. Então não se preocupe com a radiação, se você conhecer ela vai ganhar seu coração. Radiação! Gente, desculpa os desafinamentos, eu tô nervosa. Muito bom! Então, agora que eu irradiei vocês com o meu talento musical desafinado, é isso aí, gente. Radiação é legal pra caramba, não precisa ter medo, é só a gente saber que é tudo uma questão de cuidado no que a gente tá, né, usando ali. O conhecimento é tudo, é a chave das coisas. E também queria deixar, né, aí para vocês, gente, como eles falaram, né, eu produzo conteúdo, né, faço divulgação científica, eu tenho um podcast que se chama Radiação para Leigos, no Radion. Está disponível no Spotify, está disponível no YouTube, eu estou no Instagram, só colocar lá Radiação para Leigos, vocês vão me encontrar. E, enfim, tem uma diversidade de coisas que eu falo de acidente, eu falo de radiobiologia, eu falo de física radiológica, eu falo de um monte de coisa. Então, tudo que me perguntam lá, muitas pessoas sugerem as coisas, eu vou catando os temas e vou produzindo, eu sempre tento postar uma vez por semana. E é isso, gente, eu sou bem acessível, vocês podem me encontrar facilmente nas redes sociais, então fico à disposição aí para irradiar vocês com o meu conhecimento e o meu talento, ou pseudo-talento talvez, mas com as minhas radiações. Vou baixar aqui minha máscara, porque já não estou mais perto do Carlos, a gente está mantendo, sempre lembrando, viu, gente? Máscara, por favor, é porque a gente está no ambiente controlado, na hora que o Carlos veio para cá, a gente pôs a máscara, afinal de contas, a gente precisa desse cuidado, né? Mas só agradecer, a Leandra está dizendo, e eu concordo, viu, Leandra? Paola, literalmente um fenômeno na música e na radioatividade, viu? Gente,
Gostaria de agradecer em nome do Sesc Ciência, do Sistema Fé Comércio Ceará, a grande participação de vocês essa noite, que foram, juntamente com a nossa convidada, os astros e as estrelas da noite de hoje, que foi incrível. Agradecer também a Paola, que aceitou desde já o convite. A gente precisou fazer um arrumado na data, né? Reacertar e dizer que tudo que vocês colocaram é verdade. Ela é irradiante mesmo de talento. Ai, gente, obrigada. Mas tem talento aí, né? Que é o talento musical. Então, nós vamos ficando por aqui e queremos dizer para vocês que esse não é o nosso último, pelo contrário, é o primeiro de mais um dos Papos de Ciência. Teremos outras edições, então fica atento no nosso Instagram, @saladeciênciace, onde lá vocês vão poder encontrar um monte de conteúdo bacana e legal sobre ciência e, consequentemente, vocês também irão encontrar um bocado de oportunidades interessantes de estar participando do Papo de Ciência, de exposições e de um bocado de outras coisas. Ok, galera? Então, um beijo enorme no pericárdio de vocês. Paola, minha querida, mais uma vez, muitíssimo Muito obrigada, gente! Falou Radiação e Shane! Muito obrigada! Valeu! E sigam a gente, vamos lá e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau!